Então, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Podcast Portal, o único podcast do Brasil, talvez do mundo, que seja itinerante e híbrido ao mesmo tempo. Dessa vez a gente está com algumas participações especiais, tem uma turma que está chegando, que é a nossa equipe. Então tem a Kátia. Dá um oi aí, Kátia, vamos ver se sai no áudio lá. Oi, gente, boa tarde. Kátia está pelo Zoom. Tudo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Kátia está pelo Zoom. E Nayara está no salão de beleza fazendo a unha. Daqui a pouco aparece por vídeo aí também. Se você está vendo aqui pela essa câmera central, tem aqui um tabletzinho onde elas estão participando. No futuro próximo, se Deus quiser e Thanos permitir, a gente vai colocar aqui também, tá? E daqui a pouco talvez chegue o resto da turma aí, Andréia, Leatriz, enfim, vamos ter mais gente aqui também junto com a gente no estúdio. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E hoje, deixa eu contextualizar primeiro. Estou falando com o Zoom aqui, olha que interessante. Deixa eu contextualizar primeiro. O que é o Podcast Portal? O nosso objetivo é trazer aqui alguns experts que fazem a diferença no mundo e que provavelmente talvez você não conheça. Por quê? Os grandes podcasts, eles dão espaço para grandes nomes. Só que os grandes nomes, eles se tornam grandes, né? E muitas vezes você tem pessoas que transformam vidas e que não estão aparecendo ali, e que às vezes podem ser necessárias na sua vida. No caso de hoje, a gente vai conversar com eu não sei se eu te chamo de Dani. Pode me chamar de Dani. Então, Daniele Gomes, eu vou chamá-la de Dani. A Dani atua como psicóloga parental, é isso? Isso, eu sou psicóloga e mentora parental. Então, vamos começar do começo. Isso na minha época não tinha, e aí eu assistia Super Nanny. Uhum. O que acontece? Eu falo assim, né? Tem algumas coisas na vida, é engraçado isso. Porque a gente, para ter uma profissão, a gente estuda, sei lá, 12, 15, 20 anos, dependendo do que você vai fazer, desde ali do ensino fundamental, ensino médio e tal. Agora, para ter filho, a gente só faz. Né? E aí, quando chega, os caras entregam e não vem manual. Vem a cegonha com uma trouxa de pano, joga a criança na sua porta e ela não tem manual. Exatamente. E aí a gente fica perdido. Você fala, meu Deus, como é que faz? Aí o que eu fiz? Na época que minha filha nasceu, hoje ela está com 17, acho que a gente teve um bom sucesso ali. Eu fui comprar o manual. E o que eu tinha à disposição na época? A gente não perdia um programa da Super Nanny. Eu não sei se isso conecta com o que a gente vai falar, mas acredito que sim. E aí saiu a revista. E eu comprava todas. Porque eu falei, eu preciso entender se eu tenho a responsabilidade sobre esta pessoa que não pediu para nascer, ou seja, foi uma atitude minha e da minha esposa. E ela está lá. Eu preciso oferecer o melhor para ela para depois não me arrepender. A gente estava aqui com o Rubens no episódio passado e um dos arrependimentos que ele fala no curso dele é isso, né? Podia ter feito melhor, me arrependi de não ter me dedicado mais e tudo mais. Então, assim, eu falei, eu preciso ter todas as ferramentas para ter a certeza de que eu fiz o melhor que eu pude. Então, hoje, a gente tem uma área da psicologia, exatamente. Na verdade, a psicologia, né, também fala sobre isso, mas tem vários estudos, né? A gente tem neurociência, a gente tem várias especialidades que falam sobre a parentalidade ou nos trazem ferramentas que ajudam, né, estudos, enfim, a gente tem hoje também mapeamento do cérebro, né, de imagem, então os efeitos, né, do desenvolvimento, então a gente consegue, através da ciência, de uma forma geral e de várias áreas, entender mais sobre o desenvolvimento humano, sobre a criação, a parentalidade, a criação de filhos. Quando você fala de parentalidade, você está falando efetivamente entre pais e filhos. Isso. E aí, então, para você ser uma educadora parental, eu me formei em psicologia e agora eu vou trabalhar com isso. Na verdade, você tem que... que assim, se eu for partir para o meu lado aqui de mercado digital, o cientista de dados não tem a faculdade de ciência de dados. Uhum. Você tem alguns conhecimentos que você vai buscar separados e junta e se torna um cientista de dados. No teu caso, a mesma coisa, você tem que buscar outras informações que não estão dentro da grade curricular de uma universidade, de uma pós, por exemplo? São complementares, né? Porque na psicologia a gente estuda desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, né, assim, neurociências também, neurologia, psicologia, de forma geral, desenvolvimento humano.
mas também existem outras, né? Existem, claro, os teóricos, que são, né, da área de desenvolvimento infantil né, assim, desenvolvimento humano, mas existem outras formações complementares, né? A gente tem a disciplina positiva, a gente tem parentalidade consciente, a gente tem várias formações que complementam esse saber, né, e trazem mais informações e mais ferramentas. Quanto tempo você levou para chegar num ponto e falar assim, eu me considero uma educadora, uma psicóloga com foco em educação parental, do momento em que você decidiu... Aliás, vamos um pouquinho mais anterior a isso. Quando é que você decidiu? Por que você resolveu ir para esse nicho? Na verdade, assim, acho que faz sentido eu contar um pouco da minha trajetória, de como eu comecei, porque, assim, foram vários saberes que foram se juntando, se conectando, né? Então, assim, eu comecei, meu desejo era me formar em psicologia, né? Então, eu fui estudar psicologia, me formei. Eu sou natural de São Lourenço, Minas Gerais, então fui morar fora para estudar. Entendi o sotaque no Instagram. Então, eu fui estudar psicologia e aí me formei em 98, voltei para minha cidade, abri meu consultório, lá eu fazia várias atividades, além do consultório clínico, né, que eu atendia adultos, crianças, famílias. Eu também dava consultoria em gestão de pessoas, trabalhava no ambulatório de saúde mental, atendia crianças em situação de risco, encaminhadas pelo Conselho Tutelar, pelo juizado da vara de infância e adolescência. Então, assim, eu fazia várias coisas, né, e fiquei, assim, 5 anos trabalhando lá em São Lourenço. E aí conheci meu marido em 2000, nos casamos, e quando meu filho estava com 6 meses, mais ou menos, ele é da cidade de Itajubá, é uma cidade vizinha, ele perdeu o emprego dele, e nós ficamos, né, assim, numa situação de bastante insegurança, estávamos recém-casados, meu filho estava com 6 meses, e lá, assim, em São Lourenço, né, assim, a minha infância foi uma infância muito, assim, saudável, né, assim, como eu acredito que toda infância deve ser. Com contato com a natureza, com uma rede de apoio, né, a família, amigos, muito livre. E eu queria isso para o meu filho também. Só que aí quando, né, justamente aconteceu isso, meu marido foi se recolocar em Salvador, depois de um tempo. E aí eu, né, assim, depois de 5 anos atuando na área clínica, com meu consultório, já com uma estrutura... Como psicóloga? Como psicóloga. Aí a gente se mudou para Salvador, né? Então, assim, não conhecia, já fui conhecer Salvador para morar lá, com um filho de 1 ano, né? Sem a menor rede de apoio, sem conhecer ninguém. Então, a gente, assim, decidiu que nos 6 primeiros meses, né, assim, faria essa adaptação e, assim, conhecer a escola, conhecer a cidade, nos adaptar. E aí, fiquei exclusivamente com ele. E foi muito bom. E, assim, eu tenho uma visão otimista sempre da vida, então eu quero sempre tirar o melhor dessa experiência. Então, não ficar pensando no que eu perdi, mas o que eu estava ganhando ali de ficar aquele tempo exclusivo com ele naquela idade. Só que, claro que dá muito trabalho, né? Um filho de 1 ano, 1 ano e meio, né? Assim, num lugar que você não tem esse suporte. Então, assim, foi muito desafiador. Mas ao mesmo tempo, né, assim, nos uniu muito também. Meu marido, ele trabalhava no polo, então ficava o dia todo fora e eu com meu filho, mas a gente aproveitou para viver essa experiência, assim, né, aproveitando assim, o tempo, né, de qualidade. Depois eu fui trabalhar, só que para me recolocar, eu achei mais fácil ir para a área de gestão de pessoas, que eu já dava consultoria nessa área, e aí já fui, né, assim, logo para um desafio, porque na verdade eu era autônoma, né, assim, como psicóloga, e aí eu fui ser CLT numa empresa de 1.500 funcionários. Uau. Como responsável pela área de RH. Então, assim, eu tive que desenvolver muitas outras habilidades que eu nem imaginava, né, assim, e foi muito desafiador para mim. E aí, cuidar do meu filho, trabalhando também, e a gente ficou... por 3 anos em Salvador. Aí meu marido recebeu uma proposta para vir para São Paulo, só que foi bem naquele momento da crise, em 2005, né? Assim, eu tive um pouco de dificuldade de me recolocar aqui, então eu comecei a dar consultoria para as empresas que eu já conhecia, que eu já tinha contato. E aí, né, assim, consegui me recolocar na área de gestão de pessoas aqui. E aí fiquei 2 anos numa empresa, depois fui convidada para uma outra empresa.
E estava indo super bem, né? Assim, contratando pessoas, desenvolvendo pessoas, estava feliz, né, com o meu trabalho. Só que aí teve um momento, a empresa passou por uma crise, eu tive que começar a demitir pessoas, né? Essa é a parte ruim, né? E aí, assim, para mim aquilo era muito sofrido. Eu falei, não, eu não estudei, assim, não, né, meu propósito de vida está muito distanciado do que eu quero. E aí eu fui fazer, né, falei assim, eu preciso de um plano B, preciso, né, assim, pensar em uma outra coisa. Aí fui fazer minha primeira formação em coaching, né, pensando no mundo corporativo, enfim. Aí fiz minha formação e tive a oportunidade de fazer uma formação de liderança na Universidade de Ohio. Aí lá, assim, eu tive um insight, falei assim, nossa, a liderança... E eu sempre, né, trabalhei com formação de líderes também. Falei assim, a liderança é tão, né, assim... parecida com o fato da gente ser pai e mãe, né? Porque para a gente ser um bom pai, uma boa mãe, a gente precisa ser líderes, né? Para os nossos filhos, não chefes, né? Referências, né? Referências, né? Inspirar, extrair o melhor, trabalhar em equipe, né? E aí depois eu fui ter uma mentora, Lohane Thomas, e ela fala, os pais são os pais são os gerentes da empresa mais importante do mundo, que é a família, né? Que é a nossa base. Então, fez todo um sentido, assim. Então, eu comecei a pensar sobre isso. Falei assim, nossa, que legal, né? Pensar na parentalidade com o mesmo, né? Assim, com a mesma ideia de um líder inspirador. Porque na nossa casa, a gente tem que lidar com questões de logística, de gestão, de compras, né, de planejamento, de administração de tempo. E cada membro da equipe tem a sua personalidade, tem seu temperamento. E quando a gente consegue extrair o melhor de cada um, né, as coisas funcionam em sintonia. E aí, depois, vindo, né, voltando desse curso, eu comecei a ver coaching para pais, para crianças, adolescentes, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui ser validadora do método no Brasil e depois fiz esse curso de coaching para pais com a Lohane Thomas. Ela é consultora daquele filme da Disney, Divertidamente. Muito legal. Que fala justamente das emoções, e eu fiquei encantada, assim, a possibilidade de trabalhar novamente nessa área, né, com famílias, assim, me despertou uma grande realização novamente, né, e aí eu comecei a estudar, aí fiz uma formação em disciplina positiva também, com a Cheryl, ela é autora junto com a Jane Nelson do livro Disciplina Positiva de 0 a 3 anos. Depois fiz uma formação de apego seguro na USP, e aí fiz também outras formações. Agora estou fazendo de parentalidade consciente, com a Micaela Owen, de Portugal. Então, assim, a gente não para, nunca está pronto, não para nunca de estudar. É o que eu estava falando antes também, né? Esse tipo O conhecimento hoje, ele caminha tão rápido que aquilo que era verdade amanhã já mudou, se adicionou outra coisa. Aliás, antes de tudo, eu quero pedir desculpa, porque eu sou muito mal educado. Eu estou aqui com a Silene do meu lado, que trabalha junto com a Dani. Eu não apresentei, aliás, eu nem me apresentei, nem no episódio 1, nem nesse. Eu sou o George. Neste momento eu estou apresentando o podcast, mas o podcast pode ser apresentado por qualquer um da nossa equipe. Eu falei, por que ele é itinerante? Hoje estamos em São Paulo. Ele pode acontecer. Onde você está, Kátia? Canoas, Rio Grande do Sul. Se você estiver perto do Rio Grande do Sul, tem a Kátia, ela que pode te entrevistar. Se você tiver, eu não sei se... Olha, eu vou te falar, eu não sei se é Norte ou Nordeste, mas a Inayara está no Piauí. O que é Piauí? É Nordeste. Isso. Eu acho que é Nordeste. Picos do Piauí, isso. Mas ali ela pode andar um pouquinho para chegar até você também, se você não quiser ir até Picos. Também tem a Leatriz, que está na Argentina. Tem a Andreia, que está... Minas, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, BH. enfim. Você pode encontrar um dos nossos experts aqui em qualquer lugar do Brasil. Ou então vir até a gente também, né? E a Silene está hoje aqui acompanhando, porque ela cuida de toda a parte estratégica da Dani e temos o prazer de trabalhar juntos nesse projeto, né? Que pena que chegou agora. Podia ter chegado quando minha filha tinha 1 ou 2 anos, porque aí ia me divertir mais ainda, né? É legal saber essa história, porque, na verdade... Teve uma vez que eu estava na porta da escola da minha filha. Não, mentira. Festa de aniversário de criança da escola. Aí, o que acontece nessas festas? Uma mesa só com mãe, outra mesa só com pai. E eu com vontade de ir para a mesa das mães, né?
Porque as mães, elas ficam falando dos filhos. E os pais ficam falando de futebol e de coisa que não deve. E aí eu falei, vamos tentar mudar o assunto. Perguntei para um cara assim, você trabalha com o quê? Ele falou assim, eu trabalho com intermediação de negócios empresariais. Falei, explica melhor. Ele falou, eu compro e vendo empresas. Aí eu fiquei pensando, o que um cara tem que estudar para se especializar nisso? Não tem uma faculdade para você aprender a comprar e vender empresas. Ou seja, ele tem sim uma formação, mas o mundo acaba levando ele... Às vezes ele se deparou numa situação onde ele teve essa oportunidade, entendeu que ele era bom naquilo e foi o que aconteceu com você. Ou seja, você estava na área de atendimento da psicologia, se viu numa situação onde você podia se aproximar mais do seu filho, ou seja, estou sozinho, mas ele também está. Vamos aproveitar aqui, eu tenho tempo e como é que eu posso aproveitar melhor esse tempo? Aí depois voltou para se recolocar. Teve que trazer novas skills, novas competências, porque você foi para a área corporativa, efetivamente. E aí você, juntando aquilo... Você não falou, eu vou ser psicóloga parental. Aconteceu. Sim, exatamente. Tem uma consteladora que a gente cuida que ela fala assim, a partir do momento... A sua profissão é um mar. A partir do momento que você começa a navegar nela, deixe que ela te leve. Isso é muito legal, porque... Quando você pega um recém-formado, ele precisa se colocar numa caixinha. Né? E depois, que isso eu chamo de inteligência vivencial, com o tempo, você vai vendo que você pode navegar naquilo. Você vê, o que a gente faz, né? As pessoas precisam entender o que a gente faz. A gente fala, a gente é estrategista digital. Mas cada um tem uma peculiaridade. E não dá para explicar isso hoje ainda. Né? Por quê? É vivência. Então é muito legal. É legal saber. E eu acho que assim, ao mesmo tempo que você tem o teu contato com os seus pacientes e alunos, né? Na verdade, os alunos são pacientes também, né? De alguma forma. Eles estão ali para melhorar o relacionamento deles. Mas acredito que tem outros profissionais da área também que falam assim, como é que faz para ser isso? Né? E o como é que faz a vida vai te levando e você vai entendendo que a tua aptidão dentro daquele lugar que você está trabalhando é essa. E aí, eu gosto de umas fofocas, tá? E eu adoro história. Então eu estava pensando lá fora assim, eu falei, poxa, peraí, em que momento que eu como pai, meu relacionamento com meu filho não está legal, como é que eu faço para decidir se eu preciso levar ele numa consulta ou se eu preciso ir, eu não sei como é que funciona, eu queria saber esse processo. Se o ideal é ir para uma consulta ou procurar um padre e falar, vê se a criança está bem, exorciza, vê o que precisa. Porque a gente às vezes se perde, não sabe qual que é o... Mas, Jorge, assim, voltando até na sua fala anterior, né, assim, para ser pai e mãe, a gente precisa estudar também, né, assim, porque para tudo na nossa vida que a gente vai desenvolver, a gente, né, se capacita, a gente desenvolve novas habilidades, né, a gente realmente se dedica a estudar o assunto para virar um especialista, né, e como pai e mãe, a gente conta com a intuição, né, e assim, com o amor que a gente tem muito grande pelos nossos filhos, mas não é suficiente, a gente precisa também ter conhecimento, né, assim, conhecer um pouco das fases do desenvolvimento, um pouco do temperamento, né, conhecer também, até assim, o nosso autoconhecimento, né, porque assim, quando a gente se torna pai e mãe, revive em nós, assim, emoções que ficaram lá represadas, né, assim, traumas, coisas que foram marcantes, e a gente revive isso agora num outro papel de pai e mãe, mas os filhos, eles vêm como um mapa pra gente, né, para despertar justamente aonde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa desenvolver, porque se você for ver, cada filho é um desafio, e é justamente o desafio que a gente precisa, o nosso filho vem no nosso número, para a gente poder evoluir, né? Então, assim, eles nos dão, assim como eles também, né? Assim, quando fala assim, meu filho está com mau comportamento nesse ponto, é justamente onde ele precisa treinar a habilidade. E pai e mãe é a mesma coisa, né? Assim, a gente vai reviver ali coisas que ficaram, talvez, guardadas lá do passado. E aí, é importante buscar esse autoconhecimento. E quando que, geralmente, os pais vêm, né, procurar o processo? Quando estão com algum desafio do comportamento dos filhos e assim, não estão sabendo lidar muito bem com aquela situação. E eu não atendo criança, eu atendo os pais mesmo, porque eu acredito que através dos pais é que você vai... Porque às vezes você atende a criança, mas os pais não mudam o comportamento, né? Então, assim, a criança não tem a força
para... Claro, que tem crianças que precisam, né, de passar por psicoterapia, que tem, né, Mas necessidade. aí é o segundo passo, né? Isso. Primeiro identificar se está tudo acontecendo bem. Né? E assim, às vezes, né, muitos dos problemas que a gente tem no comportamento dos nossos filhos são motivados pela nossa própria forma de agir, de se comunicar, mas é muito difícil para a gente também, né, assim, é muito frustrante, muitas vezes a gente se sente impotente, porque a gente saber que, né, assim, nós somos os causadores de muitos problemas dos nossos filhos. Então, não é fácil assumir isso também, né? É engraçado, pelo que você está falando, como tudo se conecta, né? A parte religiosa, o pessoal fala assim, um dia você vai querer se conectar com o oculto, enfim, por dois motivos, ou por amor ou pela dor. E as pessoas... na maioria das vezes chegam para você pela dor, ou seja, não está dando certo. Quando elas poderiam chegar por amor, para dar certo. Né? Então, eu estou aqui, é o que eu falei, antes de nascer, eu estava lá decorando Super Nanny, porque era a ferramenta que eu sabia que existia. Eu não sabia que existia isso. Porque senão eu teria uma consulta com você, então, minha filha vai nascer, eu estou desesperado porque eu não achei o manual. Como é que faz? E aí eu vou fazer uma comparação agora, que se ficar muito ruim, a gente vai cortar. Mas é porque aconteceu comigo essa semana. E eu acho que faz sentido. Eu conheci um cara, eu falei, você trabalha com o quê? Ele falou, adestramento. Eu falei, você adestra cachorro? Ele falou, não, adestra o dono. Para ele aprender a adestrar o cachorro. Né? E eu sei que é a comparação pesada, mas a mesma coisa. Ah, não, meu filho não está bem. E ele vai com a sensação de assim, ó, conserta o meu filho. Eu falo, não, senhor, eu vou consertar você. Exato. Eu vou adestrar você para você poder saber o que fazer, né? Eu acho que a hora que ele falou isso, eu adestro o dono, eu falei, faz todo sentido, porque é uma responsabilidade que você não pode terceirizar, né? Você tem que aprender a lidar com aquilo que você escolheu para ser sua responsabilidade. E aí, de novo, a mesma coisa que acontece na religião. Em vez do cara ir lá rezar e fazer uma promessa para a vida melhorar, para, sei lá, alguém sarar, por que ele não vai lá para falar, olha, eu agradeço por tudo que tem acontecido comigo, pelo equilíbrio que eu tenho para resolver as coisas. E na parte parental, pelo que eu vejo, a mesma coisa. Devem aparecer os desesperados, mas não... aparece gente assim, olha, meu filho vai nascer. Me ajuda a ter o caminho certo? É mais difícil, mas, né, assim, hoje, cada vez mais as pessoas estão buscando esse conhecimento, né? Assim, acho que a parentalidade, ela está sendo mais divulgada, né, assim, uma parentalidade mais consciente, porque assim, o que a gente tem é um modelo, né, assim, de um autoritarismo anterior, né, assim, dessa questão da punição, da recompensa, que é muito Super Nanny, né, assim, e para uma criação mais consciente, né, porque a gente, às vezes, os pais querem, né, muitas vezes eles falam, quero que meu filho me obedeça, mas é muito, né, assim, questionável isso, porque a gente quer que nossos filhos nos obedeçam quando eles são crianças, mas quando eles se tornam adultos, a gente quer que eles sejam autônomos, né? Que eles sejam assertivos. E a gente não pensa, assim, nessa criação a longo prazo, né? Então, aí a gente para refletir, para olhar de uma forma diferente, né? Essa parentalidade. Eu estou criando meu filho para treinar habilidades para o futuro, né? E, assim, às vezes a gente quer cessar um comportamento, né, naquele momento imediato, e não pensa nisso. Então, eu prefiro que meu filho obedeça ou coopere, né? Então, assim, existem algumas diferenciações aí que a gente vai perceber. E hoje os pais estão buscando mais isso, né? Assim, se preparar para receber os filhos. Você fez isso, né? Com o que você tinha disponível na época. Então, mas é mais comum que venham, né? Depois que um problema já foi instalado, principalmente em relação a comportamento, né? Porque uma das grandes dificuldades é ter uma rotina que funcione, né? Ter uma rotina que né? Assim, que se a gente for ver, assim, os problemas, né? A questão do dia a dia, né? Sim. Então, as dificuldades que às vezes são triviais, mas se tornam um grande problema, né? Então... Eu queria até fazer uma pergunta para você, Dani, porque, assim, essa consciência dos pais, que você falou que está surgindo, para nós, né, a gente não tinha esse manual, né? Assim, os nossos pais criaram a gente com as condições e com o conhecimento que eles sabiam. E para nós também, a gente falou, não, então eu vou criar meus filhos com o que eu aprendi dos meus pais, né? E com o
com o conhecimento que eu obtive da minha vida. A gente não tem essa consciência, né? Assim, eu acho que agora que você falou que tá vindo mais essa consciência. Então, a parentalidade, a disciplina positiva, a educação parental é uma coisa recente, é uma descoberta, são estudos recentes, porque isso, a gente não via esse assunto há anos atrás, né? Assim, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não via esse, né? Os pais não tinham que conhecer para educar, a gente já vinha com essa intuição e a gente vinha com o quê? Com as experiências que a gente teve com os nossos pais. Então, nossos pais educaram a gente dessa maneira. As coisas positivas a gente quer fazer para os nossos filhos, mas as coisas negativas a gente vai, acho que, para outro extremo, né? Por Sim. exemplo, se a gente teve uns pais muito autoritários, muitas vezes a tendência da gente Fica mole. é ficar extremamente Permissivos, né, que a gente fala. né? Entendeu? Então, eu acho que agora que está tendo essa consciência, porque não é uma consciência que os pais hoje têm, falam, poxa, por exemplo, se você tem uma falha numa habilidade profissional, por exemplo, eu tenho uma falha em qualquer habilidade, sei lá, cientista de dados, né? Hoje já tem vários cursos, aliás, de formação de tão grande que está essa Sim. questão essa área. Então, você vai buscar uma habilidade, um conhecimento. Pais, a gente acha que a gente já sabe, ou a gente já tem essa intuição, né? Mas não é bem assim como você falou, né? Então, é uma coisa nova, é um assunto novo, é uma necessidade que está saindo agora. Você sente que os pais estão mais conscientes? Como que é isso? Sim, eu acho que veio justamente isso, né? Assim, claro que a gente sempre vai ter a nossa referência, né, da educação que a gente teve, e os nossos pais sempre fizeram da melhor forma possível, né? Só que a gente for ver hoje, quantas pessoas, né, assim, precisam buscar tratamento para curar justamente essa infância, né? E ainda tem, assim, a gente tem uma cultura ainda muito punitiva, muito do castigo, né? E se a gente for ver, até nesses fóruns, né, de parentalidade, especialistas que falam sobre assuntos, a gente tem muitos comentários, assim, falando, eu apanhei e dei gente, né, eu sobrevivi. Só que será que é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Será que a gente não quer passar para eles uma referência mais positiva? E se a gente for ver esse autoritarismo, né, antes a gente não tinha essa ideia de que a punição, o castigo, eles impactam tanto no cérebro, no desenvolvimento, né, da criança. E com os estudos da neurociência, como eu falei, do mapeamento cerebral, a gente realmente consegue identificar no cérebro, né, os efeitos do estresse tóxico, por exemplo, né, assim, como isso pode impactar no desenvolvimento da criança, do adolescente. E assim, aí, justamente, a gente teve uma geração de que foi para um outro extremo. Então, assim, não vou ser tão autoritária, né? Assim, Exato. porque a gente tem uma diferença do autoritarismo para a autoridade, porque o pai e mãe são figuras de autoridade, né? Autoridade é diferente de autoritarismo, né? Tá. Autoritarismo eu mando, você obedece, é porque eu sou seu pai, né? Então, assim, aquela coisa de não ter espaço, não ter diálogo, E também, né? às vezes, nossos pais muitas vezes não precisavam falar nada, só Só olhava. olhar. E aí você tem o medo, né? Você não tem... Você tem o respeito, pode ter também, mas é muito mais pelo medo, né? E será que a gente quer que os nossos filhos aprendam, né? Porque tem medo da gente ou porque tem exato. respeito por nós, né? A gente quer, se a gente for pensar a longo prazo, mais uma vez, você quer que seus filhos, eles sigam as regras, por exemplo, de trânsito, né? Para não receber uma multa, uma infração, porque eles têm consciência, né? De que ele tá pondo a vida dele em segurança, seguindo as leis, a do outro. Então, assim, a punição, ela serve para cessar o mau comportamento naquele momento, né? Assim como o cantinho da disciplina, que é usado em algumas abordagens. Super Nani era o cantinho da disciplina. Era a punição. Exatamente. Era a punição. Tô reavaliando tudo aqui Exato. agora. Tô escutando ela falar, ela lascou. A Tem punição... que fazer mais um filho e fazer do jeito certo agora. A punição, ela serve para cessar o mau comportamento naquele momento. Mas quando a criança está lá no cantinho da disciplina, quando você isola a criança para pensar, a criança ainda não tem a cognição para pensar naquilo que ela fez, né, né, assim, que foi errado. Qual que vai ser o foco dela? Como meu pai e minha mãe são cruéis, são injustos, eu não sou amada, enfim. Ela não vai ficar pensando, nossa, realmente, eu não devia ter brigado com meu irmãozinho, né? Então, assim, ela não vai refletir sobre o que ela fez, ainda vai
parecer que o pensar é uma coisa negativa, né? Você vai ficar no cantinho de pensar, né? Então, a gente usa o canto da calma, né? Assim, um espaço para autorregulação emocional. Porque o que a criança precisa quando ela está, né, assim, num descontrole emocional? De se autorregular, de voltar para um estado, né, de calma, de equilíbrio, para aí sim conseguir te ouvir. Porque quando a criança está, né, irritada, que está no sistema de fuga e ataque, e muitas vezes a gente está também, ela não vai parar para te ouvir, para seguir suas orientações. Então, assim, tudo isso, né, assim, é muito recente, realmente, muito recente, né? E aí a gente foi para um outro extremo, que é o da permissividade, que são os pais que não sabem falar não para os seus filhos, que não querem frustrá-los, que não querem decepcioná-los. A gente pode pegar um exemplo aí com o álbum da Copa, né? Antes, o que era a emoção, né? Assim, era... comprar as figurinhas, você podia, né, você colecionar, completar o álbum. Agora, né, as crianças, elas completam o álbum, sei lá, em quanto tempo, né, assim, rapidamente. E quais são as habilidades que a gente tem que treinar nos nossos filhos? Saber esperar adiar a gratificação, né, saber esperar se dedicar hoje para conquistar os objetivos no futuro, né, então são coisas, tudo isso são habilidades que a gente vai ensinando. E quando a gente, né, assim, atende todas as expectativas deles, coisas que eles nem pensaram, a gente já está, né, oferecendo, a gente não treina essas habilidades. E aí as crianças muitas vezes não sabem esperar, né, assim, já tem toda a parte dos eletrônicos, né, então, assim, que já também desenvolvem algumas habilidades, né, que eles estão sempre no próximo nível, na próxima etapa. Então, gera uma ansiedade muito grande, né, então, assim, a questão da atenção plena do hoje, né, do presente, é super importante. E são habilidades que a gente está treinando para a vida, né, para a vida acadêmica deles, para a vida profissional. Interessante, você falou do pensar no hoje, no momento, né? E a criança, ela tem a habilidade de pensar no momento. E a gente tira isso dela. Eu vi uma cena, na época que eu tinha salão, eu estava falando para vocês que a gente tinha salão, eu estava do lado de fora do salão e tinha, do outro lado da rua era um McDonald's. E tinha um pai atravessando a rua de mão dada com um garoto. O garoto devia ter uns 4 anos. O pai já estava mentalmente dentro do McDonald's, perguntando, filho, o que você vai querer? E o filho estava na faixa de pedestre falando, preto, branco, preto, branco. Ele estava vivendo o momento, ele estava pulando as faixinhas. E o pai já estava lá e estimulando ele. E é engraçado, né? Porque esse negócio de você olhar para frente e vendo adulto, ele tende a te levar para a ansiedade, porque você para de pensar no agora. Eu falei, nossa, eu ia dar a mão para o moleque agora, porque o pai não estava presente, ele não estava sacando. Aquilo era tão legal. Preto, branco, preto, branco, preto, branco. Podia virar uma brincadeira, né? Entendeu? E o moleque estava ali, ele estava vivendo a faixa de pedestre. E ponto. Ele sabe que ele vai para o McDonald's, mas naquela hora estava legal. Né? Então, a gente saber interpretar isso também e viver junto, né? E me fala uma coisa. Aliás, deixa eu falar uma coisa para quem está assistindo aqui. Até agora, você que é pai, você que é mãe, você não sabia que você não sabia. Quer dizer, você não tinha nem conhecimento do que está acontecendo aqui. Agora, a partir do momento que você entende essa parada e priva a sua família de ter acesso a esse tipo de conhecimento, lá na frente você vai se cobrar por isso. Entendeu? Você vai entender, pô, podia ter feito melhor. Né? E essas conversas que a gente está tendo aqui, óbvio, a gente está ainda muito na parte das definições de como funciona, mas eu dei o exemplo aqui do preto e branco agora, a gente vai falar sobre outras coisas. Você vai se identificar com isso. Você vai entender que na tua vida, às vezes, você pode estar fazendo melhor. E aí, fique consciente de que a partir de agora você sabe que isso existe, tá? E comece a se cobrar. Porque enquanto você não sabe que é pecado, tá tudo bem. Mas na hora que você descobre que você está pecando. Entendeu? Me conta uma coisa. A partir de que idade, ou assim, onde você enxerga hoje, ou onde você já atuou, a partir de qual idade, até qual idade, e qual é o momento que você fala, nossa, aqui funciona muito bem? Acho que é desde o nascimento mesmo, né? Assim, a gente sabe o quanto que a primeira infância é fundamental para um desenvolvimento saudável, né? Cognitivo, emocional, né? Então, assim, a gente sabe que quando a criança tem um vínculo seguro com seus cuidadores,
ela vai, né, ser emocionalmente saudável, Uhum. possivelmente, né? Ela vai desenvolver ali uma segurança e um conceito positivo de si mesma. Então, desde do nascimento, né? Primeira infância de 0 a 6 anos. Ah, 0 a 6 anos. Que é- Essa fase é crucial para o desenvolvimento da criança. Tá? Exatamente. É uma esponja, né? Uhum. Essa idade é a idade dos porquês, de assimilar Uhum, tudo, sim. a percepção ela é muito mais do comportamento do que se fala, né? Quando você falou só do pai olhar, é porque a gente às vezes, eu imagino o seguinte, até um ano e meio, 2, muito do que é dito a gente ainda não entende como Uhum. criança. Então a gente está olhando para ver se ele acha legal o que a gente está fazendo, né? E a criança tem muito isso, né, de interpretar os sinais, né, e a gente, como pais, desde do primeiro momento, né, assim, o que é? O filho não vem com manual, mas o manual tá dentro dele, né, assim, de você perceber as necessidades, porque, né, assim, a gente estava brincando, hoje aqui tem mãe só de filho único, mas quem tem mais de um filho sabe que desde a barriga, né, desde o ventre, já sente a diferença do temperamento, da personalidade, né? Então, assim, o filho, qual que é o manual dele? É você prestar atenção nas suas necessidades, você ter a sensibilidade de ler, né, as necessidades que ele traz, que são individuais, né? Porque, assim, muitas vezes a gente, como pai, mãe, a gente cria muitas expectativas em relação aos nossos filhos, a gente idealiza muita coisa, quer passar para ele muito do que, de repente, a gente não conseguiu realizar, e a gente esquece que a gente tem a responsabilidade de criar um ser humano único, né, que está ali, já vem com as suas necessidades, já vem com, né, com o que ele está destinado a ser. E a gente tem o papel de ajudá-lo a se tornar quem ele está destinado a ser, da melhor forma possível. E eu sempre falo assim, a gente não pode voltar e começar tudo de novo, que o ideal seria, né, nesse primeiro momento. Mas sempre é tempo, né, da gente reescrever uma nova história, remodelar essa relação que a gente tem com os nossos filhos, né? Agora, uma coisa que não muda é a gente nunca mais dorme, né? Isso é verdade, porque aí só vai mudando os desafios, né? Agora nós somos pais de adolescentes, sabemos disso. No começo assim, não, é que agora tem que dar de mamar, aí você acorda junto, tá? Daqui a pouco, poxa, tá doente, aí você não dorme, acorda cedo, porque tá com fome, você não dorme, aí a hora que você fala, agora tá passando essa fase. Aí baladas. Vem me buscar. Nas 3 baladas, da manhã. Você fala, meu Deus, só mudou não o para, ciclo, não. E assim vai. Dani, mas aí, beleza, do 0 e tipo, minha tem 17, eu consigo... Com certeza, né? Assim, os adolescentes, eles têm os desafios próprios, né? Sim. Porque tem os desafios da idade, né? E assim, entender isso, né? Porque muitas vezes na adolescência, os pais ficam muito frustrados, né? Porque, assim, qual que é a necessidade do adolescente? Buscar a sua individualização, né? Buscar a sua identidade. Então, existe um afastamento natural dos pais para uma aproximação do grupo. Então, assim, como é que o meu filho tão próximo a mim, quem ele está se tornando, né? Quem é essa pessoa? Prefere estar com os amigos do que estar com a né? gente, né? E a gente tem que manter o papel de orientar, né? Mas também de respeitar essa individualidade, né? E aí tem um teórico que fala, os filhos pequenos, nós pais somos os administradores, levamos para os lugares, buscamos, resolvemos a rotina, o que ele vai fazer. Os adolescentes, nós atuamos como consultores, né? Então, assim, você não quer um consultor do seu lado que fique o tempo todo te criticando, né? Você contrata um consultor para ele te ajudar a você atingir seus objetivos, que você confie, né? E muitas vezes nós, como pais, estamos ali o tempo todo criticando, né? Apontando as falhas, corrigindo. E aí isso vai distanciando ainda mais, né, o adolescente, né? Então, assim, pensar nisso. Ele tem uma necessidade, né? E às vezes a gente não concorda com a forma como eles se vestem, com o cabelo que eles usam, com a arte que eles gostam, as músicas, mas a gente não tem, né, esse papel de concordar, a gente só tem que aceitar e respeitar, né, aquele ser humano que tem a sua
suas particularidades, a sua individualidade. Não, e se for ver bem também, a gente às vezes recrimina porque parece que a nossa memória é seletiva, né? Porque se você voltar um pouco no tempo, você fala, não, tem essas músicas... Eu era exatamente... Não, vamos fazer umas análises. Essas músicas que o pessoal tá cheio de palavrão. Mamonas Assassinas. Uhum. Não era nada leve. E eu via criança, eu era moleque e tinha criança de 4, 5 anos de idade cantando aquilo. Eu achava legal e hoje eu falo, graças a Deus, a minha filha não nasceu naquela época. Aquilo era pesadão. Então, assim, eram desafios, eram momentos diferentes e tem o que eu concluo com tudo isso, né? Graças a Deus eu lembro muito da minha época de garoto e de adolescente, é que as loucuras são as mesmas, só mudou o método. Hoje, que nem, ela pode estar numa que elas chamam de resenha agora, né? Na minha época, tô lá com a turma, não tinha um nome para aquilo, mas a gente se juntava sem sair de casa. Então, hoje, aquilo que acontecia lá fora está acontecendo dentro da tua casa, às vezes você não sabe, porque é só ela botar um fone de ouvido. Uhum. E ali tem 10 com ela conversando. A diferença, e eu não sei vocês, mas eu acho que eu tive muita sorte, porque não tinha smartphone, não tinha vídeo, não tinha YouTube, porque senão, sabe, a gente era sem noção. E eles são sem noção, só que hoje você consegue documentar tudo isso. E aí eu quero emendar uma pergunta em tudo isso. Aí junta tecnologia, aceleradíssima, e junta 2 anos trancado dentro de casa. Pós-Covid. Então, aonde essa garotada precisava mais socializar, eles não puderam. E, ao mesmo tempo, eles foram conduzidos a tentar um mínimo de socialização. As aulas online, em grande maioria, eram um desastre, né? Aconteciam umas coisas que eram divertidas de ver, mas outras que eram tristes também. Mas você consegue... Você deve estar vendo isso dentro do teu consultório, o impacto desses últimos 2 anos. Sim, muito, muito forte, né? Primeiro, essa questão da tecnologia, né? Assim, das mídias sociais, a gente não passou por isso, né? Então, é um desafio muito grande para eles. E aí, a pandemia veio, assim, como um grande desafio para as famílias, de forma geral. De repente, as pessoas se viram trancadas em casa, cada um com as suas atividades, né? Antes, né? Assim, então, os filhos tinham as suas atividades, o colégio, os pais o trabalho, todas as atividades extras. De repente, você sem a menor rede de apoio, porque é todo mundo isolado, né? Sem contato social, tendo que estudar, trabalhar dentro de casa, né? Assim, ser professor, ser, né? Tudo, brincar. E, né, assim, a gente teve um índice altíssimo de separações, né? E assim... Os casais não estavam acostumados a ficar tanto tempo juntos. São essas pessoas que estão aqui convivendo comigo. Não, exato, né? porque a gente teve todo mundo trabalhava, cada um ia... Você se via algumas horas do dia. Horas, não repente, todo. 24 horas, né? Vivendo um relacionamento real. Real, então, assim, exato, as pessoas... assim, começaram a ver que não conheciam os próprios filhos, né? Assim, então, foi bem impactante, né? Trouxe muita pressão, muito estresse, muito desgaste. E as aulas online também. Assim, a gente teve muito casos de adolescentes com muita ansiedade, porque a hora que tinha que ligar a câmera, falar. Então, a questão do julgamento, né? Os professores também sofreram muito com isso. E as crianças pequenas, né? Perderam muitas habilidades, né? Assim, porque, não, né? Assim, eu tenho alguns pais que falam, meu filho não sabe correr, ele não sabe brincar, porque, né, assim, e eu dou palestras em escolas também, e muitas vezes a coordenadora fala, assim, as crianças perderam muitas habilidades básicas, né, assim, e precisam da coordenação motora, enfim, uma série de coisas, por quê? Não, né, assim, não tiveram essas experiências mesmo, né, ficaram muito limitados, e a ansiedade, hoje, assim, eu tenho muitos adolescentes no consultório que falam, eu prefiro me relacionar virtualmente do que presencialmente, porque o contato social ainda gera uma certa ansiedade, uma certa insegurança. Então, assim, a gente teve muitos prejuízos, né, nessa área do desenvolvimento. Tem uma garotada que prefere continuar de máscara. Exato. E uma criançada que não está conseguindo mais, é o que a gente estava falando, né? Só de olhar para o pai a gente sabia o que ele estava querendo dizer, e essa interpretação da fisionomia se perdeu também. Porque você não via, você via a máscara. Além da máscara, porque assim, a gente já tinha um prejuízo nessa leitura facial das expressões por conta das telas, né? Porque as crianças estavam sempre nas telas e isso já era um problema. Agora, então, aumentou. Porque assim, de onde veio a nossa empatia?
do olhar, da gente ler as emoções do outro, né? Da gente se colocar no lugar do outro. E a gente está perdendo um pouco isso, porque a partir do momento que eu não tenho essa habilidade da leitura facial, que eu não sei entender as expressões do outro, né? Assim, eu perco muita coisa, né? Agora, se a gente... Vamos dar um presente para quem está assistindo aqui. De graça, hein? Não sei se vai acontecer, mas é uma consultoria grátis aqui. Se você pudesse elencar 3 coisas que se a partir de hoje a pessoa começasse a fazer, já ia transformar alguma coisa no relacionamento dela com os filhos. As 3 principais, assim. O que você indicaria? Primeira coisa é você avaliar o tempo de qualidade que você está passando com o seu filho. Que é diferente de tempo só, Exatamente, né? Assim, você tá passando um tempo com ele, assim, dedicado a ele, né, assim, fazendo alguma coisa que é do interesse dele, porque muitas vezes a gente, né, assim, a gente quer que a criança ou que o adolescente faça o que a gente quer, mas, assim, eu não paro para saber quais são as séries que meu filho gosta de assistir, quem são os melhores amigos que ele tem, quais os programas preferidos. Então, assim, se conecte com isso, né, entre no universo deles, passe um tempo ali com ele, né, assim, procure conhecer quem é seu filho, o que ele gosta, como ele se diverte, porque às vezes a gente fica só ali na cobrança, né, e passar um tempo divertido com a criança, brincando, né, assim, sentar no chão, fazer alguma coisa que ela goste, ou com o adolescente, né, ter esse tempo, aproxima, né, gera confiança, porque o que a gente quer é criar esse elo com eles, né, Sim. E como que a gente cria isso? Com a convivência, não tem outra forma, né? Então, a primeira coisa é isso, como é que está a convivência com o seu filho? A outra coisa é a comunicação, como é que você está se comunicando, né? Você está o tempo todo cobrando, criticando, ou você também está, né, avaliando as coisas positivas que ele está fazendo, você consegue reconhecer isso? Porque às vezes eles não se sentem assim, que a gente fica o tempo todo que a gente está falando né, chamando atenção para alguma coisa. Então, assim, procure se comunicar de forma mais positiva, né? Procure estabelecer uma comunicação mais assertiva com ele. E uma terceira coisa... Tem uma porcentagem, tipo assim, a cada... Tipo, uma crítica, eu falo 5 elogios ou alguma, assim, sei lá. Não, é porque só a gente não é porque não é uma coisa, assim, natural da gente, né? Assim, eu vejo, assim, não é uma coisa natural das pessoas elogiarem umas às outras, encorajarem umas às outras, né? Entre nós e... acredito que também não seja para os nossos filhos, né? Eu falo por mim mesma, né? Não é uma coisa que eu falo, puxa, foi muito legal o que você fez aqui, né? Não é uma coisa que eu recebi, não é uma coisa que também a gente passa, né? Então... aí já tá a resposta, né, assim, porque assim, se não é uma coisa que a gente recebeu, por que não fazer, né, assim, por que não encorajar o outro, né, é tão melhor. Então, assim, é uma habilidade que pode ser treinada. O fato de você reconhecer isso já é o primeiro passo, né, então, assim, não existe uma porcentagem, mas imagina, eu o tempo todo assim, não faça isso, não faça aquilo, não, isso não, ou te criticando o tempo todo. Você não vai querer mais, né, ficar próximo, né? Então, você vai se afastar. Então, assim, existem formas de falar. A gente, claro que quando é preciso falar não, é não, mas existem formas mais flexíveis, né? Então, por exemplo, filho, eu sei que você quer continuar brincando aqui, mas agora é hora de tomar banho, né? Então, com criança pequena, eu falo muito assim... inventa uma brincadeira, né? Você quer chegar no chuveiro correndo ou pulando, né? Assim, você dá alternativas, porque ela se sente respeitada, né? Então, assim, a partir do momento que você dá comando, qual que é naturalmente a resposta do nosso cérebro? É resistir. Né? Então, isso serve também para os relacionamentos, tá, gente? Quando você dá um comando, faça pro marido, para a esposa, né? Faça isso, faça aquilo, arrume aquilo. Você sente assim? Quando sua esposa fala, faça isso. Eu só obedeço. Mas eu lembrei do negócio, é melhor, é experiência, inteligência vivencial. Inteligência vivencial de quantos anos de casamento? 20 e tantos. Graças a Deus ela é desmemoriada com data que nem eu, né? Semana passada acho que a gente fez aniversário de casamento. Falei, que bom, parabéns. Achei que você não ia lembrar, porque eu também não lembrei, mas eu lembrei de uma coisa, esse tipo de...
é muito legal isso, né? É o jeito de falar. Sim. Muda tudo, eu tinha né? uma funcionária que trabalhava num dos salões, que ela ia atender um cliente, assim, se a gente fosse, você aceita um cafezinho? Ela ia e falava, o seu café é com açúcar ou adoçante? Sacou a diferença? Quando você vai para a pessoa e fala, você aceita um cafezinho? Na cabeça dela, pô, não quero dar trabalho. Né? E acaba falando, não, obrigado. Mas ela quer. Aí a outra, o seu café é com açúcar. E aí o que você falou da criança é exatamente a mesma coisa. Uma coisa chega, vamos tomar banho. Não, ó. E aí, você quer ir? Vamos ver quem chega primeiro? Você quer sair pulando? Você quer ir num pé só ou vamos os dois correndo? Num pé só eu ganho, hein? E na hora que vem, tá no chuveiro. E a gente tem que pensar que a capacidade da criança, ela está em desenvolvimento. Ela não faz aquilo para nos contrariar, para nos aborrecer, mas é atenção plena. Ela está ali brincando, envolvida naquilo. Ela não pensa que, de repente, o que ela vai fazer em seguida é até mais interessante. Mas ela não quer sair dali. E quando você dá escolhas limitadas, você dá opções, ela se sente ali no poder de decidir. Né? Se sente respeitada e ouvida. Então, assim, é importante isso. A gente pensar que a nossa forma de comunicar pode gerar resistência e mais uma disputa de poder, né? Eu mando, você vai obedecer agora, você vai para o banho agora. O que você ganha com isso, né? Ou, vamos brincando até o banho, né? Vamos mudar a atividade, mas de forma colaborativa. A criança vai aprendendo e gera menos resistência, né? É natural, né? É muito louco isso, né? São coisas simples. Agora eu vou aproveitar, consultoria. Se bem que agora não dá para consertar, já fiz, mas é legal. Porque escutei até acho que um neurocientista falando disso. E eu fazia, mas fazia de forma inconsciente. A gente ia num restaurante, minha filha lá com uns 3 anos de idade, pai, tô com sede. Ela chama o garçom. Ela me olhava assustada assim. O que você quer beber? Eu quero água. Chama o garçom e pede água. Mas eu tenho vergonha. Então você vai passar sede. Porque quem traz a água não sou eu, é o garçom. Não é eu não vou chamar, não sou eu que trago a água, é ele que traz. Se a gente não pedir para ele, a água não vem. Então, porque acho que na primeira sensação dela era, poxa, meu pai é tão cruel, não quer chamar o garçom. Mas aí eu falava para ela, ó, nós estamos aqui de igual para igual. Tipo, se a gente não chamar o garçom, ele não traz. Então, se a água é para você, você que tem que chamar o garçom. Só que hoje, o que acontece? Ela entra em qualquer ambiente, se ela chegar aqui agora, eu vejo meninas de 17, mas quando ela tinha 12, ela fazia a mesma coisa, quando tinha 10, fazia a mesma coisa. Então, qualquer garota que entra aqui, normalmente vai entrar quieta e sentar no canto, sabe? Não porque a gente tá aqui em transmissão, enfim, mas porque é um comportamento comum das crianças, dos adolescentes. Ela chega, ela fala, oi, tudo bem? Olhando no olho, cumprimenta todo mundo, prazer, Isis, tal, não sei o quê. Eu acho que começou na história do garçom e outras que a gente fez, porque a gente forçava ela a resolver. Né? Treinar. Eu vejo adolescente hoje que não sabe pedir um Uber, não sabe pedir uma pizza, não sabe, porque tudo deixa tudo que eu faço para você. Né? E aí você não dá ferramentas e depois se sente frustrado porque ele não tem as ferramentas. Exato. A autonomia é muito importante, né? Assim, a gente, é claro que a gente tem que também respeitar a fase de desenvolvimento, porque tem momentos que a criança tem muita vergonha, ela não gosta de se expor, e aquilo é sofrido para ela. Mas, assim, a autonomia, a partir do momento que a criança já tem idade para fazer, é importante que ela faça, porque às vezes a gente quer ganhar tempo, a gente quer fazer para a criança, e aí a gente impede que ela desenvolva habilidades que ela já pode fazer, né? Então, assim, uma coisa até cultural mesmo, que a gente não tem muito no Brasil, é distribuir as atividades de casa, né? As mães ficam muito sobrecarregadas. Então, assim, ensinar para as crianças desde cedo que ela é parte da família e que ela tem que, né, começar a organizar o quarto dela, os brinquedos. Então, isso é desde cedo que a gente vai desenvolvendo, né? Então, são habilidades realmente para ganhar essa autonomia, para ganhar essa independência, autorresponsabilidade, né? Então, assim, cuidar do pet, né? Assim, de acordo com a idade, né? Para conseguir também se comunicar, se posicionar. Porque essa questão também, né, às vezes a criança é introvertida, é o temperamento dela. E os pais querem que ela seja atirada, quer que ela seja extrovertida. Então, assim, começa a comparar. Nossa, sua coleguinha é tão falante, por que você não faz igual ela? Ou então, seu irmãozinho. Isso é péssimo, né? Isso assim, é péssimo. Então, a gente tem que ter essa consciência também, saber do temperamento dos nossos filhos, respeitá-los, né, dessa forma. E não é assim, né, forçar
pensando que você vai ajudá-lo a melhorar aquilo, né? Então, assim, saber também esse limite, né? É importante. E, assim, ficou faltando uma dica, né? Isso, a terceira. Aqui, ó. Terceira. A terceira é entender o que está por trás do comportamento. Porque muitas vezes aquele comportamento desafiador, ele está nos sinalizando alguma necessidade que precisa ser atendida, né? Então, assim, às vezes a gente quer tratar o sintoma ali, né? Mas não a causa. Então, assim, ter esse olhar, o olhar de curiosidade, né? Porque a gente geralmente já vai com pressupostos, né? A gente já taxa aquela situação. Então, assim, olhar, observar. O que meu filho está me dizendo com esse comportamento, né? Então, será que é uma necessidade que precisa ser atendida fisiológica? Criança pequena, às vezes, passou de horário de comer, está cansado, muito estímulo, né? Assim, então... Primeiro ver isso, né? As necessidades básicas. Tá precisando de atenção, porque muitas vezes a gente quer, né, assim, como eu falei, cessar o mau comportamento, mas não tá entendendo a causa. Então, ter esse olhar, né, investigativo para saber o que realmente precisa ser suprido naquela necessidade. Dani, e não só, é muito louco isso que você está falando, porque a parte de percepção comportamental, né? Isso é linguagem não verbal, é linguagem comportamental. As coisas, antes de acontecer, antes de chegar no pior, né, que é o meu filho não me respeita, o meu filho sumiu de casa, o meu filho não faz o que eu peço, elas dão sinais. Não começa de uma hora para não acontece de uma hora para outra, né? E para chegar no mais extremo, eu não quero pesar a conversa, mas eu acho que vale a pena a gente trazer isso aqui, porque tem pais que às vezes podem estar passando por isso e não estão sacando. Nessa semana, a minha filha me contou no shopping Anália Franco aqui. Um garoto chegou, olha, 2 situações, e foi dias de diferença. Um garoto chegou, subiu ali no topo, no estacionamento e pulou. Pulou, acho que dava ali, se fosse um prédio, ia dar 7, 8 andares, claro, morreu. Um garoto, 17 anos de idade. Ele não acordou e falou, vou pular. Ele deu sinais, estava ali, mas a gente por preguiça às vezes deixa passar. Entendeu? Tá tudo bem, não é assim mesmo, não é assim mesmo, vai lá e olha. Então, dias depois, teve uma parente nossa que foi lá para seguir o mesmo caminho, mas titubeou e a galera levou para o hospital, entendeu? Mas essa já estava dando sinais há muito tempo. Então, esse tipo de percepção, se você não tem, não dá para ter preguiça, não dá para dar desatenção, porque pode levar a algo pior. Entendeu? E não é só isso, né? Só isso, né? Não é só esse extremo. Mas pode acontecer. Você não sabe com quem teu filho está convivendo e, de repente, ele acha um caminho para ganhar dinheiro fácil ou ele acha um caminho... Você vai descobrir, já deu errado. E aí, para consertar, sai caro, assim, psicologicamente, né? Quantas crianças não acabam indo, sei lá, por meio de droga, de coisas ilegais e depois para tirar daquilo... Né? Você tem gente que não presta envolvida, que vem junto, que não quer que ela saia. Às vezes você tem o fato de ter ido parar não sei como é que chama agora, se é a Fundação Casa, que cada governador que passa muda o nome desse negócio, mas ninguém melhora a estrutura. Ou vai preso depois que faz 18, 19 anos. E aí? Né? Por quê? E aí eu vou falar de novo para quem está assistindo. Antes você não sabia. Agora você está sabendo. Dá para consertar. E tem que ter atenção. Eu vivi um negócio desse e não foi mas é o mesmo comportamento. Não foi com a minha filha, foi com meu pai. Meu pai estava dando sinais de que estava infartando. E a gente, não, mas está tudo bem, ele está passando pelos exames, tal, não sei o quê. E ele passou uma semana infartando. Até que faleceu numa sexta-feira. Na quarta-feira eu fui fazer um exame com ele, que é aquele ergométrico em repouso, que eu não sei como é que funciona aquela parada, que era para a pressão arterial dele ter subido, era para o batimento ter subido. E não subiu, tinha alguma coisa errada. E eu que sou o cara que fuça tudo para descobrir o que estava acontecendo, não fucei. Ele voltou comigo do exame, a gente parou para tomar um café, ele segurou a xícara. A xícara virou, ele não tinha força. Ele estava infartando. E eu não dei atenção. Chegou na sexta, faleceu. E aí depois, como é que conserta? Não dá para consertar, já foi. Entendeu? Então é assim, às vezes ali está na sua frente o sinal. E a gente finge que não vê. Eu não sei se é preguiça... Ou a história do traído que não quer saber que está sendo traído, sabe? Todo mundo conta e fala, não é possível, não é possível, não é possível. Por quê? Porque dá trabalho mudar aquilo dentro da cabeça dele. Né? Então, o que é legal é assim, conscientizar as pessoas de que pode estar acontecendo e que você pode resolver.
Mas o que falta, que é essa terceira dica, eu vou resumir. Então, a primeira foi tempo de qualidade. A segunda, o tipo de comunicação. Né? Ou seja, a forma como você aborda pode ser muito leve ou pode ser pesada para os dois. E a terceira, a linguagem comportamental. Ou seja, o que está acontecendo ali? Está tudo bem mesmo? Uma pessoa triste, ela expressa tristeza em tudo. Né? Insatisfeita, ansiosa, expressa em tudo. Então, e os bem legal sinais de depressão da criança e do adolescente são um pouco diferentes do adulto, né? Então, assim, a gente precisa ter essa leitura, né? Então, se de repente seu filho, ele gostava de brincar de algumas coisas, ou se interessava por algumas coisas, perde esse interesse, tá com a expressão facial sempre triste, tá irritado, tá, né, assim, com alteração de sono, de alimentação, ou comendo demais, ou comendo de menos, ou dormindo em excesso, ou não dormindo, né? Então, assim, são sinais persistentes, né? Por um tempo, né? Então, assim, observar isso, dá para perceber, você, né, assim, ver que mudou alguma coisa nesse comportamento, não quer muito interagir, não quer contato social, embora isso esteja mais comum agora depois da pandemia, como a gente comentou, mas são, né, assim, alguns elementos que ele traz ali que precisa ser avaliado, né? Sim. Precisa levar num profissional, num psiquiatra, num neurologista, num psicólogo para fazer um diagnóstico, né? E como é que funciona operacionalmente assim? Você tem os seus conteúdos online que ajudam muito, mas vamos falar primeiro do atendimento presencial. Vamos supor, eu estou lá, saquei que tem alguma coisa errada com a minha filha. Não importa a idade. Saquei que tem alguma coisa errada. Falo, poxa, eu assisti lá o vídeo, quero entender como é que funciona. Entro em contato com você, chamo, sei lá, chamo no Instagram. Tá aqui, ó. @Daniele Vieira Gomes, aproveitando já para... Segue, viu? Vale a pena. Chamo no Instagram. Falo, ó, doutora, minha filha está estranha. O que eu tenho que fazer? Tem que agendar uma consulta? Aí como é que faz? Tem algum primeiro bate-papo? Como é que funciona? Sim, eu geralmente chamo, né, esse pai, essa mãe, o casal para conversar, para entender a demanda, né, assim, até para saber se está qualificado para o processo. E aí a gente, né, assim, meu trabalho, como eu falei, é com os pais, né, dessa mentoria com os pais, para orientá-los em relação... A criança e o adolescente não participam, então, nesse trabalho? Só os pais. E aí eu atendo também, né, aí em terapia, adolescentes e adultos, né, mas aí é um outro processo, né. E os pais, vamos supor, eu estou em Mossoró, você está aqui em São Paulo, pode ser online? Pode ser online. Tranquilo. Na verdade, eu atendo online desde que eu comecei no processo de coaching. Já em 2016, eu já atendia online. Aí, com a pandemia, o Conselho de Terapia, né, autorizou, então, em terapia, né, desde então. Né, então, assim, é muito tranquilo, né, assim, pode ser feito online, inclusive, né, assim, atendo não só no Brasil, mas já atendi em vários outros países, né, então facilita bastante, né, e é super funcional. Começa com um bate-papo meio que consultivo, tentando entender como é que tudo está funcionando, de onde vem o problema, tudo mais, e depois você conduz e aí... Isso, e é um processo muito customizado, né, para a sua necessidade, né, porque assim, eu entendo também, eu acho que, como você falou, Jorge, quando você vai adicionando a sua experiência, a sua vivência profissional aos cursos que você vai fazendo, as complementações de conhecimento, né, assim, então, eu passei pelo mundo corporativo, né, assim, eu também tive as necessidades que hoje um pai, uma mãe, que às vezes não tem rede de apoio, precisa, então, assim, eu vivi isso do conflito de conciliar trabalho e casa, né? Então, assim, são coisas da minha experiência pessoal, né? De fazer uma transição de carreira, de mudar completamente a minha área, né? Já passou pelos traumas, né? Já, né? Então, assim, eu sei as dores que isso traz, né? Então, é justamente isso, né? Assim, olhar para essas dificuldades que esses pais têm e ajudá-los, porque eu sei que que eu tô lá fazendo curso, eu tô lendo livro sobre o assunto, mas eles não vão ter o tempo para fazer isso. Então, assim, eu dou ferramentas práticas que eles podem usar no dia a dia, né? Que eles já podem começar a fazer. Porque, às vezes, eles chegam lá no consultório, assim, com aquela expressão de desespero, assim, de esgotamento, né? Assim, eu não tenho energia para cuidar desse problema. Então, assim, esses ajustes que são, às vezes, coisas simples, né? Na forma de comunicar, ferramentas ali
que você fala, não é possível, né? E aí depois você vê aquilo fluindo, aquilo funcionando, né? mágico. Sentir um peso. Então, ver essa transformação, assim, maravilhoso. voltar a ver o brilho no olhar dos pais, É. de ter prazer em conviver, né? De retomar, né? Esse prazer, essa convivência positiva na família, ter mais harmonia, ter paz de espírito, isso é o que traz realização para o meu trabalho. Quanto tempo demora, assim, mais ou menos? Depende de cada família, de cada pais, né? Mas qual é o tempo médio, assim, que demora essa mentoria, essa consultoria tua com esses pais? Geralmente são 3 meses. Tá. Assim, vai depender muito, né? Tá. Claro, eu vou dar, Mas né, em um 3 diagnóstico. meses você já consegue fazer uma transformação Sim. ou ver uma diferença muito grande do pai que chegou no relacionamento com o filho depois de 3 meses, já é um bom período para trabalhar e já ver os resultados práticos na vida. Sim. As sessões são semanais, né? Uma Tá. vez por semana, com uma hora de duração aproximadamente. Tá. E justamente, assim, depois de 3 meses, né? Tá. E a gente sempre vai avaliando, né? Depende, como eu falei, é bem customizado, depende da necessidade de cada família, Legal. né? Mas já, com certeza. Deixa eu te perguntar, Dani, eu tenho uma dúvida aqui. Quais, assim, no seu dia a dia, no seu consultório, quais os principais desafios que os pais, assim, que chegam até você, que você sente, assim, que são os principais desafios que eles estão vivendo, né? Porque você atende pais de primeira infância, pais de adolescência, pais mais de primeira infância. Quais são os principais desafios que eles trazem para você, assim, angústia, né? Que você fala assim, nossa, eles chegam esgotados, angustiados, porque não sabem mais o que fazer, né? Quais são esses desafios que hoje, né, os pais, de repente, pós-Covid, com essa loucura, né, que a gente vive hoje, eu estava pensando, né, no que o Jorge falou, né, a gente convive junto, mas a gente às vezes não presta atenção nos sinais, não está presente ali, né, Não é de verdade, né? quais são os principais desafios que esses pais trazem para você no consultório, assim, que tem sido mais comum? São as questões comportamentais mesmo, né? Tá. Então, assim, a criança que às vezes que faz muita birra, né? Assim, essa irritabilidade, né? Assim, a desobediência, que é uma questão bem presente também, assim, uma rotina que não está funcionando, uma rotina caótica, né, assim, então são essas angústias, assim, mais relacionadas ao comportamento mesmo dos filhos, né, dessa desconexão, porque muitas vezes, né, o que o pai e a mãe querem? Ter um controle, né, e a gente sabe que hoje a gente não consegue mais ter um controle, aliás, nunca teve, né, uma ilusão, mas assim, como o Jorge estava falando, com a internet, seu filho está lá dentro do quarto dele, ele não está na rua, mas você não sabe o que ele está tendo acesso ali, né? Assim, então, ele tem uma possibilidade enorme de ter contato com várias coisas impróprias, inclusive, né? Que podem, né, despertar ali gatilhos e coisas que não estão no seu controle. Então, o que você precisa? É estabelecer uma confiança, né? Que realmente, ao invés do controle, buscar essa confiança, buscar essa proximidade, né? Para que ele te traga, né? Assim, divida com você as dificuldades que ele está passando, os desafios dele, né? Para que vocês tenham realmente esse elo de confiança, né? Agora, eu não me vejo, por exemplo, e acho que você vai confirmar isso, mas eu vou perguntar de outro jeito. Quando a galera chega no teu consultório ali, quem chega? É o pai ou a mãe? Normalmente é a mãe. A mãe, né? A mãe. É isso que eu queria perguntar, porque assim, o pai mal vai no hospital, só vai. Se a perna estiver caindo, ele vai. Se não tiver, só tá doendo. Entendeu? Se o coração parou, ele vai, mas uma dorzinha, daqui a pouco é gases. Imagina se vai, meu filho, então normalmente é a mãe. Por que eu estou te perguntando isso? Né? Porque agora o mundo faz sentido. Você tem um projeto novo que se chama Mãe Leoa. E aí O despertar da Mãe Leoa. O despertar da Mãe Leoa. Isso. Conte-me mais. O que é o despertar da Mãe Leoa? Por que você chegou nesse nome e o que ele significa?
Então, assim, isso vem das experiências dessas mentorias que eu já faço com as famílias, que normalmente é a mãe que vem buscar, porque é uma mãe muito sobrecarregada, né, Jorge? Se a gente for pensar, assim, atualmente, porque antes, né, qual que era a configuração familiar? A mãe cuidava dos seus filhos, o pai era o provedor, ia trabalhar. Hoje não, as mães estão no mercado de trabalho, elas têm que voltar para casa, fazer todas as atividades que normalmente, né, é responsabilidade dela, e aí depois ela se sente assim, depois que eu fiz todas as minhas atividades profissionais, cuidei da casa, aí me sobra tempo para ser mãe, né? Então, assim, se sente culpada, sente, né, assim, um peso, uma pressão muito grande, porque não sabe que não está dando conta de fazer tudo, né? Assim, da forma como gostaria, da qualidade que gostaria de dedicar, né? E se a gente for ver, assim, as mães... Quando que a gente consegue ser uma mãe integral para os nossos filhos, né? Uma mãe inteira. Quando a gente se realiza também nas outras áreas, né? Então, assim, eu não sou só mãe, eu sou Daniele, eu tenho uma identidade, eu amo a minha profissão, me realizo trabalhando, as minhas relações, né, com meu marido, com os meus amigos são importantes para mim. Então, assim, não é só ser mãe, né? Então, por isso o despertar da Mãe Leoa, porque essa mãe, ela quer se realizar nas várias áreas da sua vida, né? Para ser uma mãe inteira, porque senão ela vai ser só o que sobrou mesmo, né? Então, assim... E isso reflete, né? Reflete muito, né? A realização que você tem, sei lá, no trabalho, no relacionamento com os amigos, reflete muito no que você pode entregar, né? Porque você recebe, né? Sim. Porque a gente não pode dar o que a gente não recebe também, né? Exato. E entender as suas necessidades, porque assim, a gente está sempre querendo cumprir as expectativas do outro, da sociedade, mas você parou para olhar suas reais necessidades? O que te realiza como pessoa? Não o que os outros esperam que você faça, né? Mas o que faz sentido para você? Né? Como você quer conduzir a sua vida, porque às vezes a gente terceiriza a nossa felicidade, a gente coloca a expectativa na mão do outro, mas e você como pessoa? Quais são as áreas importantes da sua vida? Você está conseguindo priorizá-las? Você está conseguindo buscar esse equilíbrio? Né? Porque quando a gente negligencia esse autocuidado, esse olhar para as nossas necessidades, a gente fica impaciente, a gente fica irritado, insatisfeito. Isso vai refletir nas nossas relações com os nossos filhos, né, com o nosso meio. Então, assim, é justamente você estar bem, né, estar em paz com você, em equilíbrio, para poder cuidar do outro, né, para cuidar. É um malabarismo, é um castelo de cartas, né? Se você puxar uma, você derruba o resto. E assim, eu estou pensando no seguinte, né? Agora... ocupando um espaço que não é meu, mas tentando entender. Se para mim, eu já tive umas fases que foi bem difícil, imagina uma mãe que assumiu novos papéis, né? Às vezes até nem queria, porque que nem na época dos salões, o que eu percebi era o seguinte, eu tinha 2 salões. Todos os profissionais eram gays, muito bem de vida, todos. No outro, eram todas mães solteiras, lutando para pagar conta. Não importa porque que o marido saiu, mas eram mães solteiras. E aí você percebe que é uma batalha todo dia, é um malabarismo, porque tem que correr e deixa filho na creche, corre para o salão e reza para chegar cliente, porque hoje não veio ninguém, amanhã tem conta para pagar. É um negócio tão louco. Aí você tem que estar feliz a hora que você chega em casa para conseguir se relacionar com a criança e dar um pouco de base, de estrutura para ela, para saber que ela pode ser diferente daquilo que você está vivendo, né? Ou seja, você é referência para ela de pai e de mãe, ao mesmo tempo você não se sente referência porque você não está conseguindo o mínimo necessário. Então, é um turbilhão. E nessa hora, apoio é fundamental, né? Eu acho que, entendo eu que esse projeto, calma, tá tudo bem, vamos organizar, eu vou te ajudar a organizar essa bagunça aí. Você vai ver que você é melhor do que você imagina. E que dá para fazer mais do que você pensa, né? Às vezes o problema é o seguinte, né? Você pegar, é que nem o fone de ouvido, né? Você pegar aquele fone de ouvido todo embaraçado, pra você ouvir uma música, você vai meia hora. Agora, quando aquilo vem tudo certinho, você fala, põe aqui e vamos ouvir a música. Você economiza tempo. Então, o como você deixou é como você vai encontrar, né? E como é que você está deixando essa coisa toda? Porque às vezes você consertar, deixa para amanhã, hoje eu não consigo, eu não vou te dar atenção, mamãe está trabalhando, não me atrapalha. Sabe, essas coisas vão pesando, chega uma hora que eu falo, não adianta nem, não vou lá. Lá não tem ninguém,
sabe? Não é ali que eu... Então, eu acho que dedicar um pouco de tempo a conhecer esse manual novo, né? Que é um manual novo. E se a mãe não fizer, o pai não faz, que o bunda mole, o negócio dele, não, isso aqui é para você. Isso aqui é, você resolve aí. É assim, né? Meu filho foi bem no futebol. Teu filho tá fazendo arte. Não tem essa comunicação. Vai lá ver o que teu filho fez. Quando é coisa ruim, né? Quando é boa, fala, ó, você viu? Nosso filho? Maravilhoso. Mas é muito louco. E essa responsabilidade, ela sempre... É muito louco isso, né? Sobra, ou porque a mãe está sozinha, ou porque o pai realmente ainda tem essa mentalidade de eu trabalho o dia inteiro, mesmo ela também fazendo a mesma coisa. Ele olha como responsabilidade dela. Teve um tempo atrás, eu fiz até um vídeo divertido, e ele viralizou na época. E eu fiz assim, brincando. Despretensioso. Teve um amigo meu que falou assim, Jorge, você é uma vergonha para os homens. Você rompeu a última barreira, você não devia ter feito isso. Por quê? Eu falei, eu estava em casa, tocou o telefone, eu estava estendendo roupa, e era meu chefe. Ele falou, tá ocupado, pode falar? Eu falei, não, pode falar, eu estou estendendo roupa. Ah, você ajuda a sua esposa? Eu falei, não ajudo, minha esposa é cabeleireira, eu não sei cortar cabelo. Eu falei, não, estendendo roupa. Eu falei, ah, tá, isso não é função dela. Isso é função nossa. Alguém tem que estender roupa. E hoje... Só tem eu aqui, a roupa está molhada, eu preciso estender a roupa. Então, é simples assim. Aí eu brinquei e eu comentei isso. Então, você acha que uma coisa é função tua, que é função... Não tem nada a ver, bicho. A casa mora todo mundo, você tem que dar um jeito. E aí isso bombou assim, que acho que foi 1 milhão de visualizações. Na época é só Facebook. E as mulheres marcando os maridos. E os maridos me xingando. Era exatamente, tá vendo fulano? E marcava o cara assim embaixo. Eu falei, qualquer hora eu vou apanhar na rua sem saber por quê, né? E é muito... E tá aí a terceirização de novo, né? Vem até no próprio nome, mãe leoa. Ou seja, se não for você, minha senhora, o seu marido, ele vem no embalo. Tá dando certo, ele fala, vou lá pra ver. Vou lá, exatamente. Mas se não for você, não deixa pros outros, não, tá? E assim, a mulher, ela tem muito essa coisa de assumir para ela, né? Então, assim, de se sacrificar pelo outro. Então, é justamente saber delegar também, né? Poder dividir essas atribuições, compartilhar essas atribuições que não são só delas, porque às vezes ela tem ali uma rede de apoio que ela não consegue nem acionar, né? Porque ela não consegue pedir ajuda. Para ela isso não faz sentido, né? Assim, eu preciso, porque foi tão culturalmente, né? Assim, reforçado isso, eu preciso dar conta de tudo. Exato. Né? Eu sou a Mulher Maravilha. Não, ninguém é, né? Então, assim, a gente tem que olhar justamente como é que eu posso envolver, né? Distribuir essas atividades dentro da minha casa, que a gente trabalha como uma equipe, né? Assim, como é um trabalho em equipe. Cada um é importante, cada um pode colaborar. E não é essa questão de ajudar, né? Assim, mesmo assim, os pais ajudam as mães a cuidarem dos filhos, quando o pai faz uma coisa, né, assim, que é rotineiro para a mãe, parece que é um evento, né? Não, né, assim, é responsabilidade, né, de distribuir isso de forma igualitária, né? E aí na mentoria a gente fala muito sobre isso também, né? Legal. E Dani, essa mentoria, para quem que é, assim, para quem que é direcionada? É para mais para as mães, então? É para as mães de crianças pequenas, mães de filhos pequenos, ou a gente pode chamar para outras mães também? Também pode, né? Tá. Assim, principalmente as ferramentas, a gente fala muito dos filhos na primeira infância, mas todas as mães se beneficiam, né? E são as mães que realmente, né, estão precisando de suporte, de ajuda, que estão se sentindo esgotadas, que não sentem que têm essas ferramentas necessárias, que por mais que saibam que aquele modelo que ela está usando não está funcionando, mas também não sabe como fazer diferente, né? Então, assim, que estão assim, se sentindo sem saída, né? E que querem melhorar essa comunicação, esse relacionamento, querem também ter tempo para fazer as coisas que são importantes para ela. E essas são as que chegam pela dor, porque tem aquelas que podem querer também exatamente para não se sentirem cansadas, para não sofrerem. Ou seja, você tem... É legal isso, né? A gente
sempre pontuar isso. Tem 2 caminhos para você procurar, sempre. É pelo amor ou pela dor. Se você está passando por problemas, legal. Você tem uma solução aqui. Se você não quer passar por problemas, legal. Uhum. Você tem uma forma de se prevenir. É a mesma coisa que a medicina, né? Você tem o médico que conserta e aquele que previne. Qual que você prefere? Ir no que conserta? Não. Você quer ir no que previne. Então, haja assim com a sua família. Não deixa acontecer. Vem buscar manual antes, né? E a gente fala muito isso, né? Hoje, né, assim, você vê esses adultos buscando, né, ajuda, apoio, terapia, para consertar coisas que aconteceram lá no passado. Então, se a gente pode agir preventivamente, né? Se a gente pode ser uma referência positiva, porque o que a gente quer para o futuro dos nossos filhos? Que eles, né, se lembrem dessa referência, que eles sejam a referência para os filhos deles, pensando no amor que eles receberam, no encorajamento, né, assim, com lembranças positivas, né, não de algo que eles precisam recuperar, né, então... É justamente isso. E a gente sabe o quanto que, às vezes, um planejamento melhor, uma administração melhor da própria rotina, isso facilita a vida, né? Assim, você consegue otimizar o que você tem, né? Para poder ter esses momentos de qualidade. Porque quando a gente pensa na nossa infância, o que a gente lembra? Das memórias afetivas, dos momentos, né? Então, é justamente isso que fica marcado. E, às vezes, os pais e mães estão tão preocupados em trabalhar para dar o melhor para os filhos, em termos de material, de experiências, e esquecem que o que vai ficar mesmo é o tempo de qualidade, né? O tempo que eles passaram juntos. Eu tenho a história que você comentou no começo, né? A pessoa fala, eu apanhei, tô aqui, me educou e tal, não sei o quê. A pessoa fala... Sobrevivi, né? Sobrevivi, mas se ela parar, for pensar, for voltar na linha do tempo dela e trouxer junto com o que ela está falando, tudo o que aconteceu, contextualizar, sentir a pancada, não foi tão bom assim. Foi dolorido, né? É assim, o que eu falei, eu tenho uma memória privilegiada. Eu lembro do cheiro da mamadeira no colo da minha avó, assim, e também lembro das porradas que eu tomei. Porque meu pai dava de mão fechada, entendeu? Ele não dava, e não era bom. Eu não falo, eu apanhei e tô aqui. Podia não ter acontecido. Tudo bem. Se eu fosse meu pai, eu ia bater também, porque eu era terrorista, sabe? Eu não sei se eu ia aguentar. Talvez tivesse até preso, não sei. Mas o que acontece? Não dá para você usar isso como justificativa, sabe? A mesma coisa, eu tinha um calhambeque e funcionava, para que eu vou comprar um carro zero? Na época se usava calhambeque, né? Exato. E assim, se você for ver, se você gostou de apanhar, então você precisa de um tratamento. Isso aí. Ninguém gosta, né, na verdade. Então, né, assim, também é um sinal de que você precisa de ajuda. Não é porque você é um masoquista que seu filho é também, né? E se a gente for pensar, nosso pai e nossa mãe não tinham esse conhecimento que se tem hoje. Não sabia que a punição, que a educação pela punição era tão danosa assim. Hoje a gente sabe, a gente tem esse conhecimento, né? E eles fizeram isso porque eles eram maus? Claro que não, né? Possivelmente eles queriam o melhor para os seus filhos, mas era o que eles sabiam fazer, porque eles também receberam. Exato. Só que nós podemos quebrar esse ciclo, nós podemos romper, nós temos a responsabilidade de romper esse ciclo e fazer diferente, porque hoje a gente tem conhecimento para isso, né? Perfeito. E eu, assim, adorei esse exemplar, essa coisa que o Jorge falou, que serve, então, para mães que estão com a dor, mas também serve para mães que, de repente, lá tem seus filhos pequenos e já têm um pouco de consciência, né? E já querem tomar o remédio antes, né? Querem trilhar um caminho diferente, porque já acreditam que a educação que elas receberam, ou, né, que já tem esse novo conhecimento, né? Uma coisa, antigamente a gente não tinha esse conhecimento, esses estudos, essas experiências. Hoje a gente já tem uns estudos mais elaborados, como se disse, do nível de desenvolvimento do cérebro da criança. Naquela época a gente não tinha, né? Então, mas ainda hoje, Dani, eu acredito que muitos pais não têm. Entendeu? Ainda, por isso que eu acredito que é um assunto novo, é uma nova visão, né, de educação. Então serve para as mães, né, essas novas mães que estão vindo aí, né, com filhos pequenos e que também muitas vezes não sabem, né? Então a mentoria serve para atende essas mães também, né? Sim, que precisam de ferramentas, né? Mães que não querem passar vergonha no restaurante, né? Que querem visitar os amigos e saber que eles vão convidar de novo, que tem a gente pensa só no relacionamento interno, mas você, mãe, que não tem essas ferramentas,
O seu filho gritando no restaurante não é legal. Não é legal. As pessoas não gostam. Não é natural. O filho é seu. Quem é obrigado a escutar grito dele não é nem você. A gente também não vai curtir, entendeu? Agora eu tô falando como ranzinza e intransigente que sou, porque essas coisas acontecem, né? Você tá numa festa e você vê aquela criança que você fala assim, meu Deus, cadê o pai dessa criança? Às vezes ele tá do lado e não tá nem aí. Você tá criando um terrorista, entendeu? E tem ferramenta para não ser assim. Não seja preguiçoso. Sabe quem vai ficar com essa conta no final? Você. Um dia seu filho vai cuidar de você, com todas as ferramentas que você utilizou para cuidar dele. E aí a conta chega. E não é fato. Uma hora, eu tô com 50, a minha tá com 17. Eu olho e falo, pô, acho que ela vai cuidar bem de mim. Porque uma hora ela vai cuidar. É o caminho natural das coisas. A gente vira filho. A mãe da minha esposa, ela tem alguns problemas mentais, mas ela já acha que a minha esposa é a mãe dela. Então, ela só está verbalizando uma coisa que muitos pais vivem, não verbalizam. O meu pai estava com... Não estava tão velho, estava com 65, 66, quando faleceu. Mas a gente já cuidava dele de algumas formas. E ele sabe, né? Então, por que não investir no seu próprio futuro? Né? No final das contas, se você for um pai ou mãe egoísta, seja egoísta também, porque você está cuidando do seu futuro. Porque esse filho que você está criando aí, esse anjinho, esse monstrinho, vai ser o anjinho ou o monstrinho que vai cuidar de você no futuro. Sacou? Eu tô com uma curiosidade aqui. A disciplina positiva, o que é? Bom, é a história... tá. Agora eu tô conectando lá com o CRE. Cantinho do pensamento. Cantinho da disciplina virou o quê? Que eu achei muito legal. Não, na verdade, assim, o que a disciplina positiva, ela é, né, assim, uma das formas que a gente tem várias linhas dentro da parentalidade, né, várias abordagens, na verdade. A disciplina positiva é uma abordagem, né, criada pela Jane Nelson, e ela tem livros, ela tem uma formação, né, que ela forma educadores parentais, que podem ser não só profissionais da área de saúde, mas próprios pais também podem fazer essa formação. E existem outras especialidades. A gente tem, por exemplo, essa que eu fiz, que era coaching parental, com a Lohane Thomas. A gente tem a formação, várias formações para tratar a parentalidade. Parentalidade consciente, que eu estou fazendo agora, essa formação com a Micaela. Então, a gente tem várias formações nessa área de parentalidade com, né, assim, com linhas né, assim, nessa área de educação de filhos, né, de desenvolvimento infantil. Então, assim, são várias áreas dentro dessa especialidade. Dentro da disciplina positiva, é isso? Dentro da educação dentro parental. da educação, a educação parental, né, educação assim, parental. hoje, né, assim, a gente tem várias abordagens, né, que falam sobre parentalidade consciente, né, sobre essa educação parental. Mas eu gostei do novo termo para o cantinho da disciplina. Na verdade, é uma ferramenta da disciplina positiva, né, que é o cantinho da calma. Cantinho da Porque calma. se você for pensar, nessa hora, a criança ela precisa se autorregular, ela precisa se acalmar, né? Então, assim, de vez de você isolar ela para parar, para pensar, então como que você pode fazer isso, né? Escolher, envolver a criança na criação desse cantinho. Então, assim, convidá-la para escolher um lugar da casa, ou no quarto dela, ou em algum outro lugar, para levar ali objetos que ajudem a acalmar. Então, né, assim, o que você quer levar para o seu cantinho da calma? E aí ela pode escolher, né, de repente, um bichinho de pelúcia, você pode dar algumas sugestões também, giz de cera, massinha de modelar, enfim, coisas que ela possa fazer, bolinha de sabão, qualquer coisa que vai ajudar ela, né, se reorganizar naquele momento ali de descontrole. E aí, claro, sem eletrônicos, né? E aí, toda vez, assim, que ela estiver no momento de perder o controle, você, né, convida ela. Não manda também para ir, para não virar punição, né? Mas convida ela. Que tal você, né, se acalmar lá no cantinho da calma, no seu cantinho? Você quer ir para lá? E aí a criança, né, vai falar, talvez que não. Eu quero que eu vá junto com você? Se ela falar não, então eu vou pro meu... Porque, assim, a gente, como pai e mãe, também precisa do nosso cantinho da calma, né? Porque, às vezes, você quer tomar uma decisão ali na hora, você quer corrigir na hora, e você não tá bem. Por isso que eu falei, o autocontrole é fundamental. Então, eu sei que eu preciso me autorregular também, porque eu tô no meu sistema de ataque, né? Ou fuga, então eu preciso voltar
para o meu estado emocional de equilíbrio, para aí sim, né, tomar as decisões que eu preciso, corrigir, orientar. E a criança a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa dessa pausa, né, para se recuperar, se resgatar, sair desse modo, né, de ataque, de fuga, para poder voltar para o equilíbrio e aí sim tomar boas decisões, orientar, e a criança a mesma coisa. Isso que você está falando são algumas das ferramentas que os pais podem utilizar, porque hoje, pelo que eu estou entendendo, tem várias ferramentas que muitas vezes a gente não conhece, né, que existem, né, que os pais podem utilizar, porque, por exemplo, em momentos de raiva, eu sei que gera em nós pais muita raiva também, porque vai irritando, e você vai entrando nessa emoção junto com seu filho. E é muito difícil, Dani, na hora, a gente manter essa calma e essa iluminação de vem aqui, eu vou te dar um bichinho de pelúcia, você vai lá, porque você está naquela situação, né? Então, pelo que eu estou entendendo, hoje, os pais hoje têm muitas ferramentas, né, para chegar a isso, porque naturalmente, se eu falar para um pai, olha, na hora que seu filho está com birra, se jogando dentro do shopping e fazendo o maior escândalo, e você está lá na maior calma. Isso, assim, para mim é uma coisa impossível de fazer, né? Mas existem ferramentas que os pais podem utilizar para chegar nesse ponto, né? Contornar a situação, porque né? aí você vai conhecer, né? Como que funciona? A gente tem os neurônios espelhos. A partir do momento que você tá, né, descontrolada, você vai gerar no outro descontrole também. Então, você vai entrar numa disputa de poder ali com o seu filho. Muitas vezes você tá no shopping, você tá com vergonha, né, do que o seu filho tá fazendo. Então, você não tá muito preocupado com o seu filho, você tá mais preocupado com o julgamento que os outros alheio, estão pensando. Né? Exato. Então, assim, aquilo gera um estresse, vai tomando, né, assim, né, uma proporção, e aí você, né, perde o controle. Então, uma das habilidades muito importantes dos pais é esse autocontrole. Quando você começa a entender o funcionamento do cérebro do seu filho, como é que você ajuda a ele se autorregular, ele se acalmar, você vai conseguir acalmá-lo, né? Você vai acolher aquele sentimento, aquela emoção, porque a criança, ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo, o cérebro dela está amadurecendo, então ela não tem toda a capacidade, né, de se controlar, de pensar nas consequências. Você está ensinando isso, e você é o melhor modelo para ela aprender, né? A criança aprende pelo modelo que ela tem. E aí, se você é um modelo, né, de descontrole, e você está passando isso para ela, e se você mantém, né, seu autocontrole, você é o adulto da relação, você que tem o papel de ensinar e orientar, né? Então, quando você assume esse papel, você consegue acolher, conter a criança, porque muitas vezes ela precisa, inclusive, ser contida pela própria segurança dela. Eu sei, filho, que você queria muito aquele brinquedo, mas agora não é possível, né? A gente vai... e às vezes é preciso até tirar do lugar, né? Porque justamente tirar daquela situação ali, levar para um outro lugar, ajudar a criança a se acalmar, depois orientar, depois guiar, né, esse comportamento, né? Sim. Corrigir. E assim, a partir do momento que é difícil, é uma mudança de comportamento sua também, né? Sim. Você precisa, mas é muito legal quando você consegue. São os dois, são os premiados, né? A criança e o pai, porque ele sai e fala, putz, não precisa ninguém bater nas minhas costas. Parabéns, eu consegui. E aí você fez a primeira, a segunda fica mais fácil, né? E você vê que loucura, né? Eu já acho que eu comentei isso com vocês, mas eu fui diagnosticado com autismo aos 49, agora 48 anos, só um ano atrás. E aí eu lembro da minha infância com os comportamentos autistas, que lá era um negócio muito mais... E minha mãe não tinha noção do que era isso, e para mim, para ela, eu era um moleque mimado. Então eu lembro dessa cena. Eu começava a dar com a cabeça na parede de nervoso, eu dava com a testa na parede e ficava... Aí um dia ela falou, agora você vai bater até seu pai chegar. Olha isso. Né? Era a ferramenta que ela tinha. E eu tive que ficar ali. Claro que aí eu falei, agora é ela que tá mandando, eu vou bater mais leve, né? E aí fiquei até, graças a Deus, meu pai demorou uma meia hora, deve ter dado umas 300 batidinhas, deve ter saído algum parafuso do lugar, mas enfim, eu fui. Mas
A falta de ferramenta faz com que você... E as frases que a gente ouve, principalmente em famílias de 3, 4, 5 filhos daquela época. Eu mato um dia eu vou sumir. Como é que fala? A culpa é de vocês. E aí aquelas comparações, que isso você tinha comentado, que eu acho interessante. Na minha família eu não lembro ter acontecido, mas eu vejo isso acontecer. Teve um dia que eu vi isso acontecer, eu não aguentei, eu falei. Tava a mãe com os 2 filhos. Esse daqui estuda mais. Não, esse daqui estuda mais. Esse aqui ele é mais considerado. Agora o outro, pelo amor de Deus, o outro não tá nem aí pro mundo. Ele quer destruir tudo. O moleque tá do lado dela. Eu falei, ele tá ouvindo. Eu falei, o outro tá ouvindo, ele tá aqui, ó. Você tá falando em terceira pessoa, mas você tá fortalecendo tudo. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela tava fortalecendo a identidade do outro de forma positiva, tá ela tava destruindo, jogando uma bomba dentro do moleque mais novo. Eu falei, meu Deus do céu, né? E tipo, ele não tá aqui. E assim, a gente tem muito isso de querer o controle incutindo culpa na criança, né? Então, assim, se você não me obedecer, eu vou embora, né? Assim, ou, assim, vai criando, como você falou, assim, uma culpa, um sentimento na criança, né? De desesperança. E muitas vezes a gente rotula sem querer, às vezes até com coisas positivas, né? Você acha que aquilo vai ser bom, ela é muito boazinha, você tá ali, né, assim, colocando uma responsabilidade muito grande, né? Assim, atribuindo ali, né, um rótulo naquela pessoa que vai ficar marcado, né? Para o bem ou para o mal, mas assim, ela vai ter um peso muito grande na vida dela, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente não percebe o mal que a gente está fazendo, né? Ter uma boa intenção ali, possivelmente, mas não está funcionando, né? O efeito vai ser o contrário. E a sombra te dominando, né? Você precisa fazer alguma coisa, você sai fazendo qualquer coisa. Eu lembro de um dia que ela literalmente falou, eu vou sumir, e sumiu. Então, imagina, era uma escadinha. Meu irmão tinha 3, minha irmã 6 e eu 9. Eu vou subir. Puf, sumiu. Foi dar uma volta. Ficou. Daqui a pouco ela tá de volta. Aí passa meia hora, nada. Daqui a pouco ela tá chegando aí. Foi dar uma volta. 1 hora, nada. Aí começou a dar fome, né? Tava de noite, 1h30. A minha irmã chegou, você viu? Ela não vai voltar mais. A culpa é sua. Eu falei, você foi brigar com o Otávio, que não sei o quê. Ela não vai voltar mais. 2 horas depois eu falei, ligar pra polícia. Aconteceu que meu pai não chegava. E os 3 em casa, 3, 6 e 9. Imagina se você liga com o conselho tutelar, vai todo mundo em cana, a gente vai... Olha que loucura. Aí ela apareceu, quieta, fez o jantar e foi dormir. E os 3 comendo assim, um olhando pra cara do outro. Ninguém falou nada. Aqui. Funcionou. Do jeito dela, quer dizer, funcionou assim, né? Eu me senti o pior filho do mundo, porque eu falei... E ela foi se desestressar. E ela falou, depois ela contou, eu tava sentado na praça. Sentei na frente da igreja, fiquei ali rezando um pouco, acalmei. Aí falei, a essa hora já devem estar preocupados. Vou esperar mais meia hora. Quer dizer, ela sabia o que estava acontecendo, filha da mãe. Sabe? E funcionou. Funcionou. Uns 2 dias a gente ficou mais tranquilo. Depois volta tudo o que era. Meninas, tudo bem, Andréia? Oi, Leatrice. Estamos, para você que de repente pulou o começo, estamos aqui, o Portal Podcast. Hoje estamos com a Dani, estamos com a Silene, que ajuda na estratégia da Dani. A Dani é psicóloga parental, educadora parental. Eu não sei como eu te apresento. Pode falar. Psicóloga e mentora parental. Psicóloga e mentora parental. E, como eu falei, esse é o primeiro e único podcast híbrido e, eu usei outro termo muito legal, itinerante. Então, nós estamos com a participação da nossa equipe do portal aqui, Kátia, Leatrice, Inayara, Andréia. E aí, a Andréia deve estar se contendo lá. Tem alguma pergunta, Andréia? Você está muito quieta, você precisa falar alguma coisa. Quando você não fala, a gente estranha. Pode abrir o microfone, o áudio está captado também, tá? Por isso que eu tô caladinha, deixa o microfone. Quer fazer uma pergunta? Não, eu queria saber assim, né, sobre... Posso perguntar? Claro. Tá. Eu queria saber, né, da Dani, que ela pudesse explanar pra gente, né, a transformação que a mentoria Despertar da Mãe Leoa traz, né, para essas mães, né, efetivamente o que é, né, assim, esse despertar e a transformação que é capaz de gerar, né, em nós, mulheres, né? Eu acho que a primeira coisa, assim,
é você compreender as suas necessidades, né? Assim, parar para se olhar, porque a gente sempre quer cuidar do outro e se coloca em último plano, né? Assim, quando sobrar tempo, eu paro para ver minhas necessidades. Então, assim, é você aprender a se priorizar mesmo, né? A saber que se você não é essa mulher integral, né, com essas necessidades atendidas, você vai ser só também o que sobrou de você para o seu filho, né, e para os seus relacionamentos importantes. Então, é parar para se olhar, para ter esse tempo, né, assim, fazer uma análise de como está a sua vida agora, o que não está funcionando bem, quais áreas estão funcionando bem, porque a gente não está também, né, não está tudo errado, tem áreas que estão funcionando bem, são as áreas que vão ser impulsionadoras para as áreas que não estão. Então, identificar isso, né, o que eu preciso melhorar, quais as áreas de atenção. E aí sim, né, buscar formas, ferramentas, olhar, ter uma nova visão do educar, né, da relação com os filhos, mudar essa percepção, saber que existe sim esperança, que existem ferramentas mais práticas que vão te ajudar a criar um planejamento, porque assim, tudo na nossa vida é planejamento, vocês concordam? Para o seu trabalho, né, para tudo funcionar. Então assim, eu preciso também criar um plano para minha família, para o meu dia a dia, para cuidar do meu filho, e aí evitar muitas coisas que às vezes se repetem, né, e que não estão funcionando, e você está ali no piloto automático, sem parar, né, para avaliar. Então, a gente cria também esse plano, né, essa consciência de que é preciso aprender, né, sobre os comportamentos, entender o que está acontecendo e colocar isso em prática, colocar isso em ação, porque senão o conhecimento ele gera mais angústia, né, e a mentoria ela traz muito isso, a prática, né, você ter ferramentas para colocar ali em funcionamento. E aí traz essa leveza, né? Você começa a ver as coisas funcionando bem, você começa a ver as coisas entrando, né, em sintonia, e aí traz essa leveza para você, né, desfrutar realmente, porque se a gente tem um filho, a gente quer desfrutar o relacionamento com ele, né? Tem que ser legal, né? Tem a parte boa, né? E aí, às vezes, não sobra o tempo para a parte boa, né? Então, assim, quer viver experiências significativas, quer se divertir com ele, né? Então, assim, primeiro, se autoconhecer, né? Buscar conhecimento, identificar qual que é a sua rede de apoio, como usá-la da melhor forma, planejar, né, a sua vida de uma forma geral, porque, às vezes, né, a gente fica muito dependente do outro. Então, assim, buscar essa autonomia, essa autorresponsabilidade, que, às vezes, a gente põe a expectativa de mudança no outro, mas isso não acontece, né? Assim, a gente não tem... O que a gente pode controlar? O que está no nosso poder mudar? Né? Entender isso, né, e colocar essas ferramentas em prática, justamente para ter uma vida, né, mais realizada com a sua família. E eu perguntei do atendimento individual, né? No caso da mentoria, como é que isso é entregue? Vamos supor, eu me interessei, se eu me interessei, entro no teu Instagram, posso te chamar no direct e falar, quero fazer parte da mentoria, eu quero entender melhor como funciona. A entrega dela, o que é? Existem aulas gravadas, existe acompanhamento seu em aula ao vivo, como é que funciona? Isso, a gente... na verdade, né, assim, a gente vai ter uma imersão também, né, então a imersão vão ser 2 dias de conteúdo. Legal. E também tem a mentoria que é feita, né, assim, por módulos, né, então as aulas são, né, gravadas, são também ao vivo, Está em né? construção, na verdade. Exato, está em construção. Na verdade, assim, agora que eu me lembrei, isso é o resultado de tudo que você fez de forma individual até hoje. Isso. Então, mapeado para ter um caminho mais simples para quem chegou depois, né? Eu estou perguntando como é que entrega e a gente vai entregar ainda, né? E o legal é que quem chegar primeiro, eu falo assim, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, o sonho de todo expert é ter uma primeira turma, uma primeira equipe, por 2 motivos. Primeiro, para fazer a melhor entrega do mundo, porque é aquela equipe que vai levar a primeira equipe que eu digo, a primeira turma de mentorados, porque é aquela turma que vai levar para o mundo aquilo que ele pariu, que ele fez nascer, né? Então, precisa levar com a melhor impressão possível, né? E segundo, porque você está botando ali uma coisa para funcionar que você já experimentou, já validou, já viu vários pais tendo mudança, simplificou e está entregando de forma leve para que as pessoas tenham um caminho melhor, né? Eu acho
Eu não sei. Hoje cedo eu cheguei aqui, eu vou falar para vocês. Eu cheguei aqui, conversei com o Rubens, que é um médico, né, que lida com espiritualidade. Estou conversando com a Dani. E eu falei assim para a Mônica ontem. Ela falou, você está pronto? Eu falei, não sei se eu vou gostar. Eu tenho muito disso. Se eu não gostar, não vai rolar, sabe? Mas você tá curtindo. Eu não quero mais sair daqui. É isso que eu percebi, você tá curtindo pra caramba. Eu não quero mais sair daqui, porque eu entendi porque que esses malucos fazem um por dia de 6 horas, de não sei o quê, porque você começa a ter acesso a informações que depois você... E assim, aí eu falo, pô, o que eu tô ouvindo aqui, eu quero sair contando para todo mundo. Mas nós já estamos. Entendeu? Isso que é mais legal. Ou seja, você tem a possibilidade de extrair da pessoa uma coisa que pode transformar a vida de um monte de gente e de colocar isso para fora e falar assim, pô, presta atenção, escuta isso aqui, não faz mais desse jeito, olha, tem um caminho. Uhum. É mais do que só... Porque lá no começo eu falei, pô, tem tanto podcast, né? Mas aí eu falei, não é para falar de amenidades, é para falar de algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Não é um passatempo. Pode ser... que a gente nem imaginei isso quando eu comecei isso. Na verdade, o objetivo principal era isso que eu falei. Não é impactar a vida de milhões de pessoas, mas sim chegar àquelas que precisam, sabe? Então, o que eu quero aqui não é trazer o Neymar para falar de futebol ou o presidente para falar foi 5 horas de podcast e não sei quantos milhões de visualizações. Não. Tem alguém lá fora que está assistindo isso agora, que precisa disso e que achou o caminho. Só isso já faz uma grande diferença, entendeu? Então, acho que... e eu entendi agora, do outro lado aqui, eu entendi porque que é tão legal. A Celina, eu não sei, né? Porque foi pegando susto. Não, você vai participar. Tem a cadeira lá, você senta lá e faz pergunta. Mas eu acho que dá para você sentir um pouco do gosto disso. Não é muito Sim, louco. É maravilhoso, gente. É claro, boa parte da responsabilidade dessa sensação é de quem a gente convida, né? E a gente teve... Tanto a Dani como o Rubens hoje foram presenças leves e que trouxeram, e que é o que eu falei no começo. São transformações, são métodos, são conhecimentos de uma vida. Nós estamos falando aqui de inteligência vivencial. Desde o começo, na hora que você falou, então eu comecei por aqui, depois eu vivi isso, eu tive que mudar de estado, eu vivi com meu filho, depois a gente voltou, eu tive que começar do zero, fui para o corporativo, descobri que no corporativo eu tinha ferramentas que eu poderia trazer para a família que trariam um grande resultado para a família, adaptei tudo isso, testei, validei, funcionou e agora quero entregar para o mundo em escala. Né? Então, e você poder participar, como a gente está participando dessa história, e depois poder levar essa história para as outras pessoas e falar, gente, ó, pelo amor de Deus, ouve isso, entenda isso, porque é o que eu falei no começo, né? Enquanto você não sabe que é pecado, você não está pecando. Agora, depois que você sabe, você só erra, aí você vai começar a errar de propósito. E errar de propósito é muito feio, né? Eu falo assim, enquanto você não sabe, tudo bem, só erra quem tenta. Eu não sabia, mas a hora que você sabe, aí acabou a desculpa. Não erre de propósito, né? Nem você, nem seu filho, nem sua família merecem isso. Existem ferramentas hoje muito mais legais do que eu vou sumir, né? Sim, das técnicas, né? Faz fila para ver quem vai apanhar primeiro, né? Vou por último, que ela já está com o braço cansado, vai doer menos. Né? Então, tem caminhos para a gente conseguir aí de uma forma muito mais leve. Só, assim, para complementar essa Claro. questão de como chegou a mentoria, né? Eu fazia workshops presenciais, inclusive foi um convite, porque eu fazia esse trabalho de mentoria individual. E aí uma mãe de um colégio, né, reuniu outras mães e falou, você precisa fazer um workshop. E aí eu fiz o primeiro workshop presencial. E aí? E foi muito bacana, porque assim, a troca dos pais, né? Assim, de saber que não está sozinho nesse barco, que tem outros pais passando pelo mesmo problema, é muito rico. E aí eu fiz alguns workshops presenciais. Eu também dava a gente tinha um programa num colégio aqui em São Paulo, Colégio Bela Vista, eu e a diretora, nós criamos, chamava Família Coaching, que era um encontro mensal dos pais no colégio, para falar sobre educação de filhos. Foram 2 anos, né? Foi muito legal. Só que com a pandemia, tanto os workshops presenciais como esse projeto, ele
né, se finalizou. Então, eu senti, e aí os atendimentos, como são muito possíveis de serem online, eu senti essa vontade, né, de transformar esse conteúdo num conteúdo online. E aí, né, assim, eu acredito que Deus conecta as pessoas certas, na hora certa, na sua vida. Eu encontrei essa equipe maravilhosa. E agora, né, assim, a gente está criando, né, esse programa que eu acho que realmente vai trazer muita transformação. E a primeira turma já vai acontecer em outubro, já está fechada, né? Então, assim, vai ser muito bacana e logo, logo vocês vão, né, saber mais aí as novidades. E se você quiser participar de uma próxima turma, chama no direct, segue o Instagram, chama no direct e aí você vai ser direcionado aí para fazer a sua inscrição, entender como é que tudo vai funcionar. Você ia falar, Silene? Eu acho que a transformação maior também, que o que me chama atenção é que você está transformando não só a educação do seu filho, mas a geração posterior, né? Tipo assim, porque um filho transformado, ele vai educar o seu filho de maneira diferente, né? Diferente de nós, né? Então, eu acho que isso que é uma transformação de gerações, sabe? Então, isso que é muito positivo no seu trabalho, que é uma transformação de gerações, né? E quando eu falo, assim, dessa mudança de consciência, né, na educação, é justamente isso. É assim, quando você pensa no futuro, no seu filho sendo pai e mãe, que referência que você quer que ele tenha tido de você, né? Então, é uma referência positiva, né? Assim, de alguém que orientou, que teve a sua autoridade, o seu papel de mãe, de pai, mas fez isso com amor e com as melhores ferramentas possíveis, né? Eu acho que aprender a educar é o melhor legado que você pode deixar, né? Porque você tem a certeza que você não... É assim, são dois efeitos colaterais. Primeiro, você sai com a consciência leve que você realmente fez o seu melhor, você tinha as ferramentas para fazer o seu melhor. Enfim, e ninguém na humanidade vai reclamar do seu filho depois, né? Se ele fez besteira, a sua parte você fez bem e você encaminhou bem. Então, acho que, sei lá, me sinto no lugar certo de novo e acho que a gente tem muito a crescer juntos aí. Obrigado pelo teu comparecimento aqui hoje. Obrigado por ter aceitado o convite, foi muito legal. Vamos fazer mais. Eu quero contar a história depois do primeiro encontro. E, de novo, se você está assistindo isso, não sei em que momento, pode chamar direto no Instagram, Daniele Vieira Gomes, e falar, eu quero participar, quero entender melhor sobre como funciona a mentoria Mãe Leoa. Falei certo o nome agora, né? Sim, Despertar da Mãe Despertar Leoa. da Mãe Leoa. É a minha mania de falta de script aqui. Eu acho que eu memorizo tudo, aí eu vou para o espaço. E logo, logo a gente volta com mais um bate-papo. Obrigado, Dani. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer obrigado, muito grande estar aqui hoje e poder compartilhar com vocês esses momentos. Falaremos mais. Tchau, meninas. Daqui a pouco tem mais. Obrigado.